Começa agora, Press Starcast. Ohayou, starteiros! Genki desu ka? Eu sou o Will Cunha, falando diretamente do Japão para o Press Starcast, a sua áudio-revista digital feita do mundo para o mundo. E aqui do meu lado direito, falando diretamente de Tóquio, Renin. Uma vítima do Crow, já a primeira. Eita. Já começou deletando todo mundo. Já... Porra, Gustavo! Mas vocês não falaram que não podia deletar ninguém, eu comecei. Avisassem aí, ó. Tirei ele daí. Ih, caiu mesmo, olha lá. Ele rompeu o podcast, eu tirei ele daí. Yo, tadaima, Nindes! Fala aí, galera, beleza? Dessa vez o Crow deixou eu voltar aqui, né? Bora lá. E do meu lado esquerdo, falando de Shizuoka, mais um tapador de buraco do Andrei, diretamente do Já Era Cast, Chupeta. E aí, rapaziada, chegando aí, vamos tentar manter a linha, porque senão a gente vai cair também. E não podemos esquecer da nossa estagiária robô mais eficiente que eu conheço, Neuza. Ohayou, galera! Bom, galera, em todos os episódios, durante os recadinhos, eu sempre falo do nosso editor, o Rafael Zorzal. E comenta do projeto o Arquivos da Patrulha, que terminou recentemente. E essa série ela foi muito, muito boa mesmo. E por isso que a gente trouxe vários convidados para falar dessa série. Para chefiar esse papo, diretamente de Natal, o superintendente Felipe Xavier. Olá, pessoas. Obrigado aí por terem me convidado e bora bater um papo. E o desafeto de uns, referência de outros, o mestre que queria corromper toda a realidade, diretamente de Minas Gerais, Crow. Gus. Fala, pessoas. Então, participei desse projeto, onde tinha uma entidade querendo acabar com a matriz e vilão e tal, e do outro lado tinha o Crow, querendo salvar toda essa realidade. Maldito. Eu interpretei esse herói. Toda vez o mesmo Convidaram história. ele, não sei pra quê. Pra que convidaram esse cara, velho? Não entendo. Toda história. É a mesma coisa. Já teve. Ele insiste nessa verdade. Eu interpretei esse herói nessa série e foi um prazer fazer isso. Já teve uma demonstração de poder agora. Já tive. Mas Crow, se você estiver precisando de uma água, um cafezinho, só dá um toque, tá? Não precisa derrubar mais ninguém. Tudo bem, próprio. Caso eu necessite, eu entro em contato. E para completar a nossa lista de convidados, a mente criativa por trás de tudo isso, o nosso editor, Rafael Zorzal. Boa noite, senhoras e senhores. Como que vocês estão? Vamos falar, né? Vamos falar um pouco sobre como eu entrei no mundo dos podcasts, como que eu tô aqui hoje. E vamos um pouco sobre essa série maluca que aconteceu por causa de RPG e de umas doideiras aí também. Mas antes, ô Chupeta, caso os starteiros queiram entrar em contato com a gente, como que eles podem fazer? Bom, eles podem mandar o e-mail pro nosso e-mail @pressstartcast.com.br ou através do mural lá no site pressstartcast.com.br ou através das nossas redes sociais. Boa. E, ô Reni, quais são as nossas redes sociais? Opa, se vocês quiserem entrar em contato aí pelo Facebook e Instagram, a gente tá como @pressstartcastoficial e no Twitter a gente tá com o pressstart_cast. Então, se vocês quiserem aí, principalmente falar desse episódio aqui, que a gente vai estar conversando dessa série louca demais, só deixar mensagem lá pra gente, beleza? E você também pode ouvir todos os episódios através do YouTube. O link ele vai estar na descrição do episódio e lá na bio do Instagram. Então vá lá no YouTube, se inscreva, deixe seu like pra gente conseguir o nosso número de inscritos necessários pro nosso link dedicado. Beleza? E se você gosta desse projeto e quiser nos ajudar, você pode apoiar através do apadrinhamento. Para você que mora no Brasil, pode apoiar através do Padrim, no padrim.com.br/pressstartcast e através do PicPay, no picpay.me/pressstartcast. Já você que mora fora do Brasil, além do PicPay, você pode nos apoiar através do Patreon, no patreon.com/pressstartcast. Então vá lá, escolha o plano que se encaixa melhor para você. Ajude a fazer um Prestart cada vez melhor. Você também pode estar se perguntando, poxa, mas eu tô meio quebrado, tô sem grana agora. Não tem problema, né? Que ajude então a divulgar o Prestart, porque quanto mais pessoas ouvirem, mais o Prestart ele se torna relevante para as marcas, para os apoiadores, anunciantes, para a gente conseguir que eles patrocinem e apoiem o projeto. E eu gostaria também de deixar o nosso abraço lá para os padrinhos Ginji Keimochi e Masashi Inoue. Muito obrigado pela ajuda de vocês.
E por último, e não menos importante, eu gostaria de agradecer ao nosso editor, Rafael Zorzal. Se você estiver precisando de um editor de qualidade, rápido no trabalho, fala lá com o Zorzal. Manda muito bem. Chama nós. Chama nós. Aliás, chama o Zorzal, nós não. Chama o Zorzal. Chama no zap. Né? E além do Press Start, ele edita também um podcast lá dos nossos amigos, dos Poucas Trancas. Um grande abraço para todos vocês lá. Edita também outros projetos, né, como o Projeto Drama. Edita o RP Guacha, do nosso grande amigo Guacha, que a gente logo quer ele aqui também gravando com a gente. E também, como é o tema desse episódio, ele criou o projeto pessoal dele do Arquivos da Patrulha. Então vai lá, ouça lá toda essa série antes de você ouvir esse papo aqui, porque acredito que vai ter alguns spoilers. Eu acho legal a gente fazer uma sessãozinha de início pra falar um pouco sem spoiler de 2 minutos e depois a gente fala 2 horas com spoiler, sabe? Boa! É bom, pra quem estiver querendo ouvir aí o episódio da semana, então, 20 minutos pra você. Se você ainda não ouviu a série. Bom, então chega de enrolação, porque as apresentações já foram feitas, os recadinhos também já foram dados. Bora pro papo? Bora lá. Neuza, Press Start. Lisa comigo, chefe. Seja bem-vindo, novato. Tenho muito a te mostrar, mas lembre-se. Nós não existimos. As barreiras da realidade dependem de nós para sobreviver. Monitoramos tudo e todos. Mas para quem está lá fora... Nós não existimos. O seu treinamento mostrou que você é capaz. Que nem magia, buracos hexadimensionais para planos alienígenas ou seres malignos de um futuro alternativo te abalam. Irá enfrentar cada um deles. Mas ao fazer... não se esqueça que nós não existimos. Você vive no limiar da não existência e da existência. Protege a realidade de coisas maiores que esse limiar em si. Sem questionar, luta para proteger o real, mesmo não fazendo parte dele. Então, bem-vindo, patrulheiro. Bem-vindo à patrulha. Então, até como o Zorzal comentou aí, eu queria pedir para vocês explicarem o que é o Arquivos da Patrulha. Para quem é meio assim, sei lá, tava numa caverna, alguma coisa que ainda não ouviu essa série. Vocês têm 20 minutos pra essa parte aí. Putz! Não, beleza. Ó, vamos lá. Arquivos da Patrulha é uma série de ficção científica com elementos de mistério e terror que conta a história dessa organização super secreta chamada Patrulha, que tem o dever e a função de proteger a realidade de ameaças de ordem maior. Ela estuda essas ameaças e lida com essas ameaças também. O que quer dizer ameaças de ordem maior? Elas vão para campos desde tipo monstros de outros universos, a anomalias de realidade bizarras que podem modificar as nossas leis da física, até coisas envolvendo demônios e magia. É uma grande mistureba de elementos de histórias de ficção científica com terror, que fica nessa linha tênue entre os dois. A Patrulha segue a organização que é regida originalmente pelo superintendente, interpretado pelo nosso querido Felipe Xavier, que está no meio de uma guerra. A série começa já com eles enfrentando esses cultistas conhecidos como Purgadores, que tem o objetivo de trazer uma entidade para o mundo chamada Crow, interpretado pelo nosso queridíssimo Gustavo, aqui presente. E essa entidade é basicamente uma entidade devoradora de mundos, assim. E a história vai girando em torno desses personagens, de como a dinâmica deles vai se desenvolvendo ao longo desse conflito pelo próprio destino da realidade, a gente pode falar assim. Ela tem uma pegada inicialmente muito pautada em obras como o SCP Foundation, que é um fórum de internet com uma pegada bem semelhante aos primeiros episódios de Arquivos da Patrulha, em que a fundação SCP, que é Security Content Protect, lida com essas entidades e com essas anomalias meio Twilight Zone terror, sabe?
que meio que estão nessa linha tênue entre o científico e o sobrenatural. No fórum, que é um fórum aberto, as pessoas elas podem escrever histórias de objetos ou anomalias que essa fundação lida. E a Arquivos da Patrulha bebeu muito dessa fonte inicialmente, mas depois começou a andar ao longo da série pelas próprias pernas. A primeira temporada, ela tem uma pegada mais esses arquivos, mais audiologs, e ela conta com 4 personagens que você vai acompanhando. Só que depois da série ela vai se desenvolvendo por uma coisa mais cinemática de audiodrama clássico mesmo, né? A série ela tem 4 temporadas de 13 episódios fechadinhas e uma série de spin-off com 12 episódios, 18, mas a gente vai chegar lá, que é o Arquivos Paralelos, que são histórias canônicas que acontecem dentro do universo de Arquivos da Patrulha, só que tangenciam a história principal desse confronto da Patrulha com os Purgadores. Acho que eu fiz um bom resumo. Eu acho que eu só adicionaria uma coisa nesse resumo. Tem um aspecto que eu acho crucial no Arquivos da Patrulha, para definir o que é ele. A princípio, o Arquivos eram relatos sobre pessoas enfrentando problemas, né? E esses problemas não são só externos, mas internos também. Então, o Arquivos também é sobre a história de pessoas enfrentando os seus monstros e como que elas se desenvolvem a partir desses problemas externos. Então, você acompanha a história de personagens, enfim, eles crescem, se modificam, se entregam, tem muitas reviravoltas, muito drama. Eu acho que Arquivos também... Tem muitas reviravoltas. Ele usa a ficção ali como pano de fundo, mas você acaba acompanhando a história de pessoas. Eu acho que isso também é um aspecto importante assim, da série, que deixa a gente bem grudado nela. Com certeza. E só um comentário sobre isso, assim, eu roteirizei Arquivos totalmente sozinho, eu fiz toda a parte de roteiro, edição, direção da série. E uma coisa que eu priorizo, que eu gosto muito como um roteirista, como alguém que escreve narrativas e tal, é personagens, cara. Arquivos é uma história que ela é muito character driven, assim, né? São histórias sobre personagens mesmo, e é muito que o Felipe falou, que é um aspecto narrativo que eu acho muito, muito, muito bom, que é pegar esses personagens com essas situações totalmente absurdas, lidando com dimensões alternativas, realidades, viagem no tempo, demônios, armas futuristas, e colocar eles em situações incrivelmente humanas. E como os conflitos grandiosos do mundo pegando fogo refletem nos conflitos pessoais e verdadeiros desses personagens, assim. Que é um jeito fabuleico, né? De você falar de coisas que às vezes não tem nem como você dar nome, sabe? De uma forma fantástica e interessante. Eu gosto muito de histórias que fazem isso, que pegam essas coisas gigantescas e usam elas pra falar de coisas humanas. Teve recentemente o que virou meu filme favorito instantaneamente após eu ver, que é o filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que faz justamente isso. É excelente, né? O Reni viu, né? É muito que bom. faz justamente isso. Eu assisti também. Você gostou do filme? Gostei. É que assim, normalmente quando eu pego algum filme, alguma coisa, eu me entrego, né, independente se o negócio é absurdo ou não, eu me entrego pra história, né? Então, não vou mentir que em algumas horas eu fiquei meio confuso, algumas horas estourou um pouco a mente, mas eu curti o filme. Olha, a gente, por alguns segundos a gente correu o risco de ficar sem editor. Não, tá de... Mas o filme, ele é um filme que ele faz isso. Ele é um filme sobre... pra quem não viu, eu não vou falar sobre o plot e tal, mas ele é um filme sobre dinâmica familiar, é um filme sobre sua mãe tentando se reconectar com sua filha, e crise geracional, e depressão, e várias coisas, através do pano de fundo mais absurdo sobre multiverso. Mais Rick and Morty, assim, de loucura, sabe, de multiverso. E ele usa esse pano de fundo pra falar sobre esses conflitos que são muito humanos, assim. E esse é o tipo de narrativa que eu gosto muito, assim. E eu tentei trazer aí um pouco disso na hora que eu tava escrevendo os roteiros pro Arquivos da Patrulha. Principalmente a partir da segunda temporada, que sai do escopo de world building através desses logs, né? Mas é isso, esse é um resumo da série, caso você não tenha ouvido. Se você gosta de história de mistério, se você gosta de história de ficção científica com uma pegada de ação, dá uma chance que eu acho que você pode curtir.
A série toda tem 10 horas de duração, todos os episódios. Então, você consegue dar uma maratoninha. O Reni ouviu tudo essa semana, pelo que ele me falou. Exato. O Chupeta também. O Chupeta curtiu tanto que ouviu 3 vezes. Olha aí. Então, eu vou chegar a falar, eu não quero queimar a pauta, eu vou falar ainda da minha doença, mas continua aí, segue aí. Mas é isso, eu acho que espero ter vendido a série pra alguém que esteja ouvindo aí. E, ô Felipe, você dos participantes aqui, né? Você, o Gus, mas você é o que tá mais tempo na série, né? Que você tá desde a primeira temporada. E como foi pra você, assim, do início, quando veio o projeto do Zorzal, alguma coisa assim, e até o final da série, como foi pra você nessa questão, quando foi apresentado o projeto? Então, foi uma parada muito peculiar, igual o Zorzal falou, né? Quando eu morava ainda em BH, eu comecei a participar de eventos de RPG lá, na TC Geek, inclusive, que era uma loja lá de cartas de Magic e tudo mais. De Magic, Pokémon. Isso, e tinha um evento lá de RPG, o dono da loja liberava, e eu encontrei o Zorzal nesse evento. Nós jogamos uma mesa de RPG de um sistema que ele fez sobre viagem no tempo, o sistema Tachyon. Como você pode perceber, eu gosto muito de ficção científica. Né? E cara, quando eu encontrei o Zorzal, esse ser humano, eu falei, pô, que legal. Ele tem um jeito extrovertido de ser, de pensar. E eu comentei com ele que, cara, eu tô interessado nesse sistema, vamos jogar. Eu trouxe algumas pessoas desse projeto que eu faço parte do RP Guacha, nós jogamos uma campanha inteira desse sistema. E a gente foi se aproximando, eu e o Zorzal. Não, olha só, como é que, tipo assim, só um detalhe que é muito, muito crucial, assim. O Felipe, a gente jogou naquele dia, a gente se conheceu no evento. Aí a gente não conversava muito, a gente se tinha no WhatsApp, aí a gente falava às vezes de alguma coisa aleatória, tipo a cada, sei lá, 2 semanas e meia ou mais. E aí um dia, meses depois, o Felipe, você tem aquele sistema seu ainda? Aí eu falei, tenho. Eu quero jogar com os amigos meus. Aí eu falei, demorou. Aí eu ia até de participar da mesa, mas um dia eu não consegui. Eu fiquei agarrado na faculdade, na época eu ainda tava fazendo cinema. E aí ele, tipo... Eu passei o PDF pra ele e falei assim, como o sistema tá em playtest, eu tava desenvolvendo as mecânicas, pega feedback pra mim. Ele falou, pega o feedback pra você. Ele não só pegou o feedback, como ele gravou a mesa inteira. Tipo assim, ele gravou a mesa como se fosse um podcast não editado, sabe? E eu, tipo, com o feedback da galera no final. Com o feedback da galera. Não, mas foi legal porque eu fui vendo, tipo, consegui ver de fora a dinâmica do jogo em si, sabe? Então isso foi muito foda. E foi uma coisa que ele fez sem eu necessariamente pedir pra ele fazer. Foi de pura boa vontade, assim. O sistema é muito bom, em resumo, assim, a ideia dele, enfim. Bom, então, indo bem pra frente, acabou que eu e o Zorzal, a gente começou a jogar junto, RPG, e conversar, e eu sempre fazendo propaganda do RP Guacha pra ele. Aí o Zorzal, eu lembro dele ter falado comigo que tinha uns projetos além desse, e ele mandou um texto. Como se fosse de um arquivo, olha só, de alguém contando uma parada bizarra, baseada nesse SCP, né? Então é como se fosse essa agência, e essa agência resolve esses casos paranormais. Aí ele mandou, eu falei, caraca, que legal. E na época também eu tava começando a mexer com edição de áudio, sonorização, eu tava me interessando um pouco. E lá no RP Guacha a gente tava precisando também de editores, então meio que a gente tava pensando assim, tô precisando de editor, vamos estudar, vai que funciona. Aí eu falei, quer saber, eu vou pegar esse áudio do Zorzal e vou treinar esse trecho do texto. Então eu peguei o texto do Zorzal, eu narrei aquele trecho, botei ali alguns efeitozinhos pequenos, coisa besta, como se fosse o cara dando play na fita, aquele fundinho de gravação, um negócio meio low profile, sem muito detalhe. Eu falei, vou mandar de volta, né? Vamos ver o que ele acha, ver se ficou bom. Bicho. Aí eu mandei pra ele. O primeiro episódio do Arquivos da Patrulha é justamente esse áudio que eu mandei pro Zorzal. Olha só, cara. Foi tipo assim, eu sempre tenho umas ideias de projeto, assim. Eu gosto, eu crio muito, é uma coisa meio minha. E aí quando eu tive a ideia na época que eu tava fazendo cinema, eu tava já mexendo com edição, né, pra cinema. Eu era monitor de edição na faculdade e tudo mais, eu trabalhava numa empresa como videomaker, tinha um tempo já. E aí surgiu
aleatoriamente a ideia de fazer um podcast meio tipo um SCP Brazilian, assim, sabe? Tipo a mesma pegada do SCP, só com casos que eu ia criar e eu ia querer dar um foco no cenário, tipo, desses casos meio aleatórios acontecendo no Brasil, sabe? E aí, tipo, a proposta original que eu pensei era ser, tipo, Arquivos da Patrulha do Tempo. Que ia ser só coisa focada em tempo e tempo-espaço. Tipo a TVA do Loki, pra quem viu, sabe? Só que aí, tipo assim, eu falei, cara, eu posso expandir isso aqui. E aí eu lembro que quando eu tenho uma ideia dessas, normalmente eu pego, tipo, os contatos mais recentes de amigo meu no WhatsApp e falo, mano, tive uma ideia. E aí eu mando a ideia pra pessoa. E o Felipe era um dos contatos mais recentes. Aí ele falou, como é que ia ser, não sei o quê. E eu mandei pra ele o texto que eu improvisei na caixa de texto do WhatsApp, o arquivo, que foi justamente o arquivo da Airlock, sabe? Eu escrevi o arquivo da Airlock, tipo, totalmente despretensiosamente. Ela foi na Indonésia, e aí ela foi mexendo num portal, e ela ficou possuída por uma força chamada Crow. Quem era Crow não fazia a foda da ideia. Foi assim, eu encontrei aleatoriamente o Zorzal, que é um ser totalmente aleatório, que age de maneira aleatória, mandando textos aleatórios de pessoas desconhecidas. E eu tipo assim, vou mandar também um áudio pro cara, né? Aí de novo, sem eu pedir, igual ele fez com a gravação, da mais por boa vontade, ele me mandou o áudio. Aí quando eu ouvi o áudio, eu falei assim, mano. Aí eu liberei o monstro, né? Porque... aí eu virei e falei assim, ô Felipe, se anima fazer o podcast? Transformar isso num podcast? Aí ele falou, cara, eu animo, mas eu tenho que te falar uma coisa, eu sou incrivelmente preguiçoso. Isso é verdade. E eu não vou animar a editar. Aí eu falei, não tem problema, eu edito. E aí, começou. Foi justamente assim. Começou. E aí, tipo assim, a gente começou a tocar pra frente. Depois eu fui linkando os pontos, fui chamando amigos meus, até chega na 4ª temporada com o episódio de 25 atores. Então, assim, voltando à sua pergunta, você falou como é que foi o começo. Então, o começo foi bem aleatório, foi muito aleatório. Foi muito aleatório. Eu tava conversando com um cara que eu acabei de conhecer, ele animou e tal. A partir daí, o Zorzal bem colocou, eu sou uma pessoa muito preguiçosa e difícil de fazer as coisas. Então eu falei, Zorzal, não vou mexer com edição, não vou mexer com rede social, ajuda, sim, fazer uma voz ou outra. E eu já tinha noção que edição não era bem minha praia. Eu gosto de fazer coisas pequenas, mas coisas grandes como arquivos pra mim é bem complicado de editar. E o Zorzal foi fazendo os roteiros, e ele foi juntando tanto de pessoas assim, e eu fui fazendo as vozes. E cara, eu não sou dublador, e assim... Tanto é que foi interessante que no começo do projeto, o personagem do Felipe ele é sem emoção nenhuma, ele só tá lendo texto. Isso pra mim era maravilhoso, porque eu não precisava interpretar, era só ler um texto, da maneira mais seca e fria possível, que era basicamente eu conversando normalmente. Aí eu pensei, legal, né, vai chegar, isso aqui, a gente vai fazer uma temporada, vai acabar. Aí a gente fez a 2ª temporada, a gente fez a 3ª. Aí o personagem foi ganhando cada vez emoção e eu fui falando, caraca, mano, eu não era isso. eu não queria esse comprometimento. Aí a coisa foi crescendo de uma maneira, eu falei, poxa... Aí o Zorzal começou a ajudar, e eu, né, em meio a pessoas que já fazendo teatro ali, que o Zorzal conhecia e tudo mais, eu vou me esforçar aqui um pouco pra tentar entregar, pelo menos encerrar o projeto. E ao longo desse tempo, o Zorzal sempre conversava com a gente, trocando uma coisinha ali, trocando uma coisinha lá, botando uma ideia nova, de maneira que no fim... eu sempre pedia desculpa pros vizinhos. Eu falava, eu vou ter que gritar hoje. Já pedia previamente, né, cara? Eu falava assim com minha mãe, olha, relaxa, tá tudo bem, eu só vou xingar muito ali no quarto, mas tá tudo bem. Então, isso foi a principal mudança. Antes era uma coisa aleatória, onde gravava sem muito envolvimento, no final do projeto, assim, o Felipe tinha muitas facetas, um personagem mais complicado, e a entonação da voz, a dicção, a qualidade do áudio é totalmente outra, assim, no final, cara. Isso foi interessante, o desenvolvimento pessoal meu, enquanto pra poder interpretar papéis, foi muito interessante pra mim. E o Gus, a gente vai fazer aqui várias passagens temporais, vai e volta, igual o filme, né, e igual a série também. O Gus, ele entra mais no final da 2ª pra 3ª temporada, não é? Então, ele entra no final da 2ª, mas ele tem vozinhas na 1ª também, espalhadas ao contrário, invertida,
Satanás. Ele tem vozinhas, pareceu que você tava falando de, sei lá, mano, esquizofrênico, tá ligado? Não. Ele tem vozes na cabeça. É porque o Crow mesmo, ele entrou na segunda como atuando mais e tal. Eu só acho que você deveria entrevistar tanto o Gus quanto o Crow. Olha só. E tanto o Felipe quanto o Felipe. Seria legal pra caramba. Então, é que no caso agora eu ia perguntar pro Gus como foi, né, essa questão dele entrar no projeto. Porque assim, eu tenho que confessar que aqui nos episódios especiais que a gente faz de RPG, essas coisas, a mente criativa do Zorzal, ela é muito além do que a gente imagina. Obrigado. Então, tem horas assim que o Zorzal ele vem com uma proposta de uma história que você estranha no começo, se acostuma, e aí ele normalmente vem com um punch final que faz um strike enorme, né? Pera aí, Will, só pra complementar um negócio, é que quando o Zorzal falou desse negócio de vozinhas, eu acabei de perceber que provavelmente eu entendi toda a história errada. No fim das contas, a história se trata de uma máquina esquizofrênica com múltipla personalidade. Né? Pronto. Não. Ignorem o Reni. Deixa o Gustavo falar. Então, assim, eu apareci, foi meio que... literalmente eu caí de paraquedas nesse projeto. O que acontece? Eu tinha vontade de mexer com voz e tinha feito workshop de dublagem e falava que para ser dublador você tem que ser ator, enfim, acabei fazendo curso de teatro e graças a esse curso de teatro eu conheci pessoas que acabei entrando num grupo de WhatsApp aqui de Belo Horizonte. E eis que eu vejo uma mensagem de um cara chamado Zorzal falando que precisava de atores para fazer vozes. Eu falei, pode ser, então, quem sabe? Não é um começo, né, uma entrada nesse esquema, assim, de trabalhar com isso. Eu falei, cara, eu animo e tal. Ele falou, vou te mandar isso aqui, faz um teste pra gente ver. Explicou mais ou menos qual que era a premissa do personagem. E eu gravei e mandei pra ele. Ele gostou, ele achou que fez sentido, né, a voz e tal, que combinava. E aí eu entrei pro projeto. E era muito doido, porque eu não conhecia nada, assim, eu gosto de RPG, hoje eu faço parte, a Padrinho, por exemplo, o Guaxa, mas eu não tinha ideia do que era na época. Aí o Zorzal, nossa, cara, vamos gravar aqui, cara, o Guaxa grava com a gente, o Felipe grava com a gente, tá, legal. Eu falei, quem é Guaxa? Do que você tá falando? É um guaxinim, assim. E o legal foi o seguinte, aí eu comecei a trocar mais ideia com o Felipe e o Zorzal, porque a gente acabou jogando a campanha de Tachyon. Sim, nossa, bons tempos. E aí que eu fui conhecer RP Guacha, aí que eu fui entender, aí eu ouvi, gostei, apadrinhei, enfim. Então aí que eu comecei a entrar, o meu caminho foi invertido, né? Eu acabei entrando depois pro RPG graças a arquivos. E tem uma curiosidade legal que eu falo assim, ô Zorzal, não seria legal criar um grupo de RPG, um grupo de WhatsApp pra gente trocar ideia entre a gente sobre o projeto? Ele falou, mas já existe. Eu falei, mas você não me colocou. Eu tinha colocado outro Gustavo. Ele colocou outro Gustavo no grupo. Era um Gustavo aleatório do meu WhatsApp, que aí eu coloquei sem querer, tá ligado? Isso é muito Zorzal, isso é maravilhoso, cara. O cara tá lá um mês no grupo, pô, o que eu tô fazendo aqui? As conversas aleatórias no podcast. Esse Gustavo, ele deve estar assim, maluco, o que esse pessoal tá falando de realidade? Então, seria fantástico se o outro Gustavo tivesse, interagindo pra caramba, tá ligado? Nossa, pode escrever, vamos fazer isso aí. E eu achando que eu descobri a roda, cara, seria legal fazer um grupo de WhatsApp com a galera e tal. Ele, cara, ele olhou pra mim, oi, já existe. Você não tá no grupo? Você não tá? Como Eu falei, assim? Que? Não, eu não tenho ideia do que fazer. Aí depois o Crow quer deletar todo mundo e vocês acham ruim, Tem como culpar o Crow depois de uma dessa? Não tem como culpar o Crow depois. Tô começando a concordar com você. Obrigado, porque obrigado. Você, na verdade, é um herói não compreendido. Olha isso. Eu Eu querendo dar uma ideia super legal e tô sendo excluído. Nem tô sabendo que eu tava sendo excluído. Eu nem sabia que eu tinha Nem eu tava sabendo, nem bicho. o criador, eu achei que você tava lá já, eu sabia que eu tinha sido excluído. A culpa é do sistema. Nem o Gustavo que tava no grupo tava sabendo o que tava acontecendo. Não, imagina a cara do Gustavo caindo num grupo chamado Arquivos da Patrulha, assim, do nada, sabe? E os caras falando, não,
A realidade tá corrompida. Tá o Gustavo errado aí. De repente excluído do grupo, do nada. E o Gustavo, agora que eu tô acompanhando a série aqui pelo grupo do WhatsApp, caramba. Então, imagina, ele mó interessado na história, falando, e agora eu não sei o que vai acontecer, tipo mano. Assim, mas você tá ouvindo o podcast, Gustavo? Aí ele, não, eu tô só acompanhando o WhatsApp, mas tá muito boa a história. Não, eu faço parte da equipe, inclusive. É capaz do cara ter feito voz e colocado no áudio, Zorzal não sabe. Seria legal se ele ainda falasse, eu nem sei quem é esse tal de Zorzal. Gente, eu tenho TDAH, mas não é tão forte assim não. E se o cara é um cara assim, mais estourado, sei lá, um cara que não desse certo, eu ainda ia tomar uma fama de sendo que eu nem era, entende? Tipo assim, pô, você foi super escroto comigo, você me tratou mal. Eu falei, o que eu fiz? Mas eu tenho que confessar que, assim, o Andrei, eu conheci ele na época que eu fiz Senai, em 98, se eu não me engano. O ano que eu nasci. A gente tava fazendo Senai. Aí... A idade bateu, hein, Will? É um bebê mesmo. Vocês perceberam que na voz, né, na hora que ele falou o ano que eu nasci, eu falei, puta merda. Aquela respirada funda, né? Aquela respirada funda. Na hora a depressão bate, na hora. Junto com a idade, né? A depressão. Então, mas daí nessa época do Senai, a gente fez, era um grupo muito unido, né? Eram 26 caras e eram 24 caras e 3 meninas que fazia o Senai. E aí, mais ou menos uns 15 anos depois, eu achei um desses integrantes do Senai no Facebook ainda. E aí a gente começou a montar o grupo. E aí acha um, acha outro e vai adicionando nesse grupo de Message na época. E aí eu lembrava do Andrei como Andrei Cardoso. Só que eu não sabia se era o Cardoso dele era com S, era com Z, se o Andrei era com I ou com Y, né? Aí eu joguei lá Andrei Cardoso, Jacareí, que era a cidade que a gente morava. Apareceu lá com um desenho no perfil, na imagem do perfil. Adicionei no grupo e a gente começou a falar, começou a zoar com o cara, que não sei o que, e o cara não interagia. Às vezes só mandava um kkk lá. Nossa, cara, mano, coitado. Mandava, né? Só mandava um kkk, risos, alguma coisa assim, né? Daí eu mandei no particular a mensagem. Eu falei, ô Andrei, tá acontecendo alguma coisa? Alguém fez alguma coisa que você não curtiu? Porque você não interage com o pessoal? Ele me falou, desculpa, mas eu não conheço ninguém desse grupo. Mas você não é o Andrei que fez Senai com a gente? Eu falei, não, na verdade eu nem sei quem é você. Eita. Eu falei, não, mano, vai tomar desculpa aí, cara. Daí eu fui excluir ele do grupo e aí um dos caras que participava do grupo falou, não, eu tenho contato do Andrei aqui, né? Eu expliquei pra ele, deu risada pra caramba, aí ele adicionou o Andrei lá, né? Era outro Andrei, tá ligado? Era outro Andrei Cardoso, que morava em Jacareí também, né? É muita coincidência também. Muita coincidência. Mas assim, do meu é isso, eu acabei entrando, fiz uma fala, acho que na segunda temporada, além dessas vozes que o José comentou. Você teve um episódio na segunda, isso, né? Que foi. O último, penúltimo. Foi o episódio, foi um episódio que reconta o primeiro arquivo, né? Que é a história da Irlock. E aí foi o penúltimo episódio da segunda temporada. Eu como idoso, você né? Tem, tipo, eu como idoso, você como. E aí você começa tipo, minha filha, graças a Deus, você me encontrou. E aí que ela tá na anomalia, né? E aí começa a quebrar, né? Tipo, como que você sabe que eu falo português? É tipo, muito perspicaz, Irlock, sabe? E aí que pega, tipo assim, que a segunda temporada. Agora full spoiler. Se você não quer spoiler, sai em 3, 2, 1. Ô editor, coloca aí pra nós um sinal de spoilers, por favor. Vou colocar, vou deixar. Zona de spoilers. Entrando no zona de spoilers. Zona de spoiler.
Se você não quer spoiler, 3, 2, 1, Arquivos da Patrulha é uma simulação de computadores. Caramba, não deu nem tempo do 1, né? 3, 2, 1. Não é? 3 Arquivos da Patrulha é tudo simulação. O cara desesperado procurando o stop ali, agora já foi. O telefone, assim, tentando dar o pause, ele arranca o fone e joga o celular na parede, Não né? deu tempo, cara. Eu falei, spoiler, não, e já foi. No 3 eu vou falar spoiler. 1-3, então, é uma simulação de computador. Foi tipo isso. Foi muito rápido, E aí, cara. a segunda temporada, ela, né, faz essa remontagem. Porque foi isso, assim, a questão do... Quando eu falo muito isso. Quando eu comecei a fazer Arquivos da Patrulha, eu não fazia ideia que história eu tava contando. Eu não fazia ideia. É, gente. Porque foi assim, quando eu comecei a fazer arquivos, foi esse processo aleatório e orgânico que foi com o Felipe e amigos meus do RPG e amigos meus de fora. A personagem, eu sempre falo isso, que faz a Verônica, que tipo, foi brilhante na execução, também não é atriz, e é uma amiga minha do Rio, sabe? Eu falei, mano, seu sotaque é muito carregado, você quer fazer uma personagem? Ela falou, quero. Então assim, foi muito esse processo todo. E aí quando eu fiz a primeira temporada, eu deliberadamente coloquei várias pontas soltas na série. Caralho, o Zorzal é aquele personagem da moeda, mano. O Gulliver? Caralho. Não, mas tipo assim, isso é uma tática narrativa mesmo, assim. Na verdade, eu acho que ele é o mestre dos magos, sabe? Assim, Pode crer. ele aponta pra um lado, olha lá, Eric, e aí todo mundo olha e de repente cadê o Zorzal, cara? Sumi. Mas assim, eu deliberadamente coloquei várias pontas soltas de modo mais aberto na primeira temporada. Tipo, você tem tipo o detalhe desses dois caras que entraram na patrulha e roubaram a moeda do Gulliver. Foi o Zorzal que roubou, né? Pode escrever. Eles não são citados mais na primeira temporada. Aí você tem esse outro detalhe dessa entidade do Crow. Aí você tem esse outro detalhe que no fim da temporada o cara fala que eles estão num simulacro de realidade. O que significava essas coisas? Inicialmente, eu não sabia de fato. Eu lembro que eu teve quando eu fui... a gente terminou a primeira temporada, eu fui sentar com o Felipe, a gente foi tomar um café, pra trocar ideia da vida e pra falar da série e tal. Foi até nesse dia que eu comecei a editar pro Guacha, por sinal, que eu tinha outros planos, eu tinha uma outra ideia de série na minha cabeça, sabe? A segunda temporada... Isso era impressionante mesmo, cara. Eu lembro de sentar... Toda vez que eu sentava com o Zorzal, a gente começava a tomar um café, comer alguma coisa, ele falava, vou fazer A. Cara, passava um dia... Aí tinha um áudio lá de 10 minutos do Zorzal no WhatsApp. Cara, vou fazer B. Meu Deus do céu. Então, mas aí foi... Porque nesse início era assim, sabe? Porque eu não sabia muito... E eu fui fazendo a segunda temporada de maneira meio, tipo... Igualmente orgânica, mas agora eu tinha um aspecto narrativo mais complexo. Porque não eram os logs soltos. Eu tinha diálogos, eu tinha cenas e tal. E eu lembro que eu tava desenvolvendo a segunda temporada... E aí quando, tipo assim... eu vi a história que eu tava fazendo, veio tudo de uma vez pra mim. Foi tipo assim, e eu vi isso quando eu desenvolvi o personagem da Inara, da vilã, né? Que aí, muito tipo, que quando eu fui desenvolver o personagem dela, eu pensei, beleza, ela é líder dos purgadores. Por que ela tá fazendo isso? Eles sabem que eles estão no simulacro de realidade. O que é esse simulacro? E aí eu comecei a pensar, tipo, tá, eles podem estar numa simulação real, uma simulação de computador mesmo, e ela tá querendo, tipo, na perspectiva dela, salvar o mundo, porque o mundo tá corrompido, não sei o que. E aí eu fui pegando todas as pontas soltas que eu deixei e eu fui costurando, sabe? E aí quando eu fechei o que era a série, que foi desenvolvendo a segunda temporada, eu tinha a série toda pronta na minha cabeça. Eu sabia exatamente o que ia acontecer dali até o final, sabe? Que louco. E aí eu executei. E foi tipo assim, a terceira temporada vai ser isso, o Crow vai ganhar, a quarta temporada a patrulha vai estar numa realidade do Crow, e não sei o que, e aí foi. E aí nesse processo, quando eu tinha a série toda, agora eu precisava dar uma voz pro Crow, pro vilão principal. Aí eu mandei nesse grupo do WhatsApp eu estou procurando um vilão pra minha série de audiodrama, que não sei o que, ter um pouquinho, mandei a série já do que já tinha. É o vilão principal, então provavelmente vai precisar de mais tempo, ele vai ser um personagem recorrente. Algumas pessoas me mandaram, aí o Gustavo me mandou. Aí quando eu dei play na voz, né,
Olá, meu nome é Gustavo. Eu queria fazer o teste pro vilão, que não sei o que. Eu falei, cara, é o Darth Vader, bicho. Aí rolou o teste, aí ficou muito foda, assim. Aí eu falei, não, bora. E aí eu lembro que o Gustavo, a gente fez uma ligação, que aí, tipo assim, ele me perguntou, né, E foi legal isso, porque, tipo assim, muito ator e pessoas que eu tava trabalhando, às vezes, tipo, quando eu falava, tá, você vai ser tal personagem, eu preciso te contar sobre a série toda, e a pessoa, não me dá spoiler, sabe? E aí eu, tipo, bicho, você tá na equipe, você precisa saber o que você tá fazendo. Precisa saber, né? Aí, tipo, o Gustavo, me fala sobre tudo do personagem. Aí eu falei, seu personagem é um programa, essas são as motivações dele, não sei o que, 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 não sei o que. Aí ele, não, beleza. Aí eu falei tudo, aí a gente construiu uma persona, e foi super legal o processo, assim. E aí o Gustavo foi. E aí a gente começou a fazer. Pô, que louco, saca? mano. Foi aí que você mandou o roteiro e um maço de cigarro pra cada dele. Foi, exatamente. E o legal é o Zorzal comentou sobre sotaque. Assim, eu sempre gostei, eu sempre achei interessante trabalhar com voz. E o pessoal fala que a minha voz é boa pra fazer determinadas coisas, determinados personagens e tal. Falei, então deixa eu dar uma olhada. Pra fazer o teste, foi mais ou menos o que o Felipe falou, que ele fez com o Felipe, mas eu tinha que fazer com o Crow, que é colocar emoção nenhuma, falar como um programa. Só que, querendo ou não, aí o Zorzal comentou que a Verônica tem um sotaque muito carregado e pra ela fazer. Assim, o meu desafio era tirar totalmente o sotaque mineiro, porque o Crow é um programa de computador, não um programa de computador mineiro. É só um programa de computador. E em Minas, as pessoas costumam ter dificuldade em terminar as frases. Não tem gerúndio pra gente aqui. É tomando banho, fazendo, comendo, bebendo. Então, assim, eu tinha que lembrar de falar a última sílaba na hora que eu estava fazendo o personagem e tentar não, não correr, não. Então foi um desafio gravar de uma maneira de tentar tirar o máximo de sotaque que eu conseguisse. Eu acho que deu pra tirar bastante, talvez ainda tenha um mineirês ainda que eu talvez não tenha percebido, mas então o desafio estava aí no começo. E o legal é a mudança do Crow em se humanizar até o final da série. Então isso foi outro desafio. Isso, na verdade, né, pra mim que escutei algumas vezes. Você vai... tá doido pra falar, velho. É porque é complicado, porque quando você começa a escutar a primeira temporada, comigo foi assim, né? É porque no meu trabalho eu posso trabalhar de fone de ouvido o dia inteiro. Então são 10, 12 horas no trabalho escutando podcast, né? E aí eu comecei a escutar, só que eu tô trabalhando e tô escutando, né? E aí acabou a primeira temporada e começou a segunda. Eu acho que já tinha 3 temporadas já quando eu descobri a série. E aí começou a segunda temporada e eu falei, caramba, eu não tô entendendo nada que tá acontecendo aqui. Tá uma loucura, tá ligado? Porque você começa a escutar, tá ligado? A primeira temporada, porque a primeira temporada ela é basicamente um invasor escutando os áudios gravados pelo superintendente, né? E aí você tá escutando e aí aparece a Verônica numa missão, né? A Irlock ficou loucona, que não sei o que, e você... Beleza, você vai escutando, é meio aleatório, tá ligado? O rolê. Meio, né? E aí começou a segunda temporada, que ele começa... É meio caos, assim, você não tá entendendo muita coisa, mas você tá só indo, tipo, beleza. É o quebra-cabeça, né? Então, aí só quando começa a segunda temporada, ele começa a costurar, igual ele falou, os pontos, e aí você já não entende mais nada. Você fala, ué, mas o que aconteceu lá? Aí eu peguei e falei, não, para tudo, vou voltar. Vou voltar porque senão eu não vou entender nada. Então aí eu voltei e escutei a primeira temporada prestando mais atenção, né? Aí eu consegui pegar o rolê da história e tudo mais, e aí eu comecei a segunda temporada mais, um pouco menos perdido, tá ligado? Ô Cleber, sabe a sensação que eu tenho? A sensação que eu tenho é que assim, sabe quando você vê nesses programas, sei lá, tipo a America's Got Talent, que o cara começa a pintar e você não tá vendo nada do que tá acontecendo, e ele tá passando um pincel e nada. Gente, de repente o cara taca areia e tem um rosto perfeito de uma pessoa. É isso, assim. Ele vira do outro lado e o bagulho é uma obra de arte. Cabeça pra baixo e de repente você não tá entendendo o que esse risco tem a ver com esse, o que essa pincelada tem a ver com essa, e de repente chega na 4ª temporada e ele joga areia no quadro.
Pode crer. Mas então, é uma loucura, rápido, porque... Só pra avisar os ouvintes aí, Kleber, que o Gustavo chamou agora, é o Chupeta, foi mal, tá? gente. Pra quem tá ouvindo a gente, Foi o nome do Chupeta é Kleber. Né, que aqui pra gente tá escrito o nome, então... Então é Chupeta, mas eu vou me referir a Chupeta. É o Chupeta. Porque aqui todos têm suas personalidades, né? Tem o Gus, que é o Crow, o Felipe, que é o Felipe, o Kleber, que é o Chupeta. O Will, que é o Cunha. Pode crer. Então, mas aí o louco é porque você começa a acompanhar a história, né? E aí você começa a perceber as mudanças, tipo, mesmo que mínimas, você começa a perceber o Crow ficando mais, tipo, percebendo mais a realidade, tipo, do mundo, né, no caso, e deixando de ser só aquele programa, né, linear, assim, aquele programa que é só isso aqui. Ele começa a ter aquela... Na verdade, eu acho que todos os personagens que era mais programa mesmo, né, no caso, eles começam a se perceber mais. Por exemplo, o Trax, né, que, né, é um dos meus favoritos, óbvio, né. E tipo assim, a atriz, né, ela começa a atriz, eu nem sei se ela é atriz, a dubladora aí ela começa e é muito sem vida, né, porque ela tá acho que ela tá na primeira temporada já, né? Tá. É uma das... Tem os diários do Trax. Isso, e aí ela é bem assim, ela fala, porque na verdade o Trax ele é homem, né, no caso. Ele é um ser sem gênero, né? É um reptiliano. Né? Então ele, tipo assim, só que você escuta e essa dinâmica de você escutar uma voz de uma mulher muito, né, suave e leve e sem muito sentimento, ela vai, tipo, meio que linear mesmo, assim, né? E aí, tipo, você fala, é um réptil que mata só de piscar, sei lá. Ele fala, caramba, mano, não faz muito sentido o negócio. Ela, tipo assim... Oi, eu vou arrebentar sua cabeça, tá? Tal! É muito louco. É porque tem uma cena em específico que eu acho muito louca, quando eles capturam o Trax, né? E aí eles vão lá pra salvar eles, não sei o que lá, e aí ela pega e fala... Ela fala, você consegue eliminar eles? A Carioca fala, você consegue eliminar eles? Não sei o que lá. Sem problema, tava esperando por isso. Ela fala assim, eu tava esperando por isso. E aí faz uma barulheira e a Carioca fala, nossa, foi uma carnificina, tá ligado? Você fala, como? Não é possível que essa pessoa fez uma carnificina, tá ligado? É muito louco isso aí, tá ligado? Ô, Zorzão, mas qual é a aparência do Trax? Só pra saber se a aparência que eu tenho do Trax na minha cabeça bate com... Eu vou mandar pra vocês no grupo a imagem do Trax que tá nos quadrinhos. Eu vou mandar uma... Cara, isso eu acho legal de você, assim, como é um audiodrama, o nosso cérebro vai tentar preencher os espaços com a nossa imaginação. Então, vai sair o quadrinho, né, o Zorzal planejando, muitas pessoas vão se decepcionar. Eu não quero nem olhar, mano. Porque a nossa visão dos personagens é muito única. Porque nós temos uma relação muito pessoal com o podcast. Então, o Zorzal tem na cabeça dele uma visão do Trax. E você me falou, como o nosso cérebro tenta imaginar uma coisa, a gente acha estranho, né, esse contraste da voz calma e suave pra violência. Cara, eu fico pensando, eu nem quero ver o quadril, porque provavelmente quando eu ver o quadril, eu vou falar assim, pô, mas não é assim que eu vi na minha cabeça. Eu mandei no grupo. Eu vi aqui, na minha cabeça, o Trax, ele era idêntico a daquele filme, um filme antigo, O Inimigo Meu. O do Will é parecido com o que o Zorzal fez, cara. É um reptiliano, assim, mais classicão, sabe? Pele verde, escaminha, careca. Na minha cabeça foi um pouquinho mais divertido, eu acho. na minha cabeça era tipo a Cuca, assim, sabe? Do Sítio do Capão Amarelo. Assim, o meu é mais próximo desse aí, inclusive. Eu imaginei, na verdade, que como tem a voz fofinha, tá ligado? Eu imaginei tipo o Tiranossauro do Toy Story, tá ligado? Sim. Nossa. Só com os braços longos. Mas assim, só um parênteses do que o Chupeta falou. O que eu acho legal da série é que todos os personagens evoluíram. Assim, que é o que foi dito no começo, né? Que trata-se de dilemas com uma roupagem de sci-fi, vamos falar assim. Então, apesar de serem programas, etc e tal, é legal ver a evolução de todo mundo. O próprio Felipe, quando ele fala que ele tá mais sério no começo, mais sem emoção,
de repente já tem o lance com o namorado e pai, com o pai, de repente tem aquela carga toda gigantesca pra chegar no final da série e querer ser o vilão, digo, o salvador, né, da série. Então, assim... Nesse fator, você acompanha, porque, tipo assim, você acompanha os personagens, né, e você vai, tipo, né, pra quem gosta, né, desse tipo de mídia, né, você fica muito imerso naquela realidade deles ali, né? Você sabe que eles são programas tentando continuar existindo, né? E tipo assim, você vê o desespero deles e a união que eles formam para poder continuar existindo. Tipo, por exemplo, a Inara, que é um programa que supostamente ela deveria ser mais, tipo, é isso aí mesmo. Tipo, ela é programada para aquilo, né? E aí você vê como ela vai se mudando, né? Porque ela não quer... A Irina, ela né, não no quer... caso. Que você faz um nome igual. né? Foi... Eu não percebi e eu passo até a Inara fazer uma piadinha. Cadê aquele programinha com o nome parecido com o meu? Exatamente. Porque, então, no começo você se confunde. Você fala, mas ela não era ruim, agora ela tá boa? Aí você meio que se perde um pouco. Aí depois que você entende. Carvalhais e Pavlov, né? Acho que assim define melhor. Só. E aí a Irina, você vê que ela não quer deixar de existir também, tá ligado? Por isso que ela vai mudando e ela começa, né, virar meio que a mãezona de todo mundo ali, ajudando todo mundo, porque ela merece pra caralho também. E isso é muito louco de você ver o progresso dos personagens, porque quando chega na quarta temporada, né, no final ali, a personalidade de todos eles ali tá tão diferente de quando você escutou eles no começo, pra quem acompanhou tudo ali e tudo mais, que você fica, tipo, muito feliz por eles ter conseguido, tá ligado? Chegar ali, tá ligado? É muito foda isso aí, de você acompanhar essa história nesse deles. Ponto, assim, aí eu vou falar particularmente do Crow, era sempre reuniões com o Zorzal pra falar, o Zorzal, ó, eu quero um toque de sarcasmo, mas não tanto, aqui ele tá começando, mas não tá muito, então 10% assim, tanto assim, então a gente ia trocando ideia até chegar no ponto que pedia para aquele momento, até chegar no final, né, no derradeiro lá, no último episódio, que foi uma loucura. No último episódio o Crow tava loucaço. Então foi bem complicado. E grava assim, grava assado. Ó, aqui você vai ter que gravar assim. Aí pá, aqui você vai ter que gritar. Eu falei, beleza, vizinhos, né? Como diz o Felipe, vizinhos, desculpa. Tem uma parte bem específica que eu reparei quando eles chegam na sala que eles vão pra pegar a moeda, né? Isso já lá ali no final, né? E aí o Crow começa a falar com eles, tipo, numa tonalidade meio, vocês estão aqui, não sei o que, bababá. E aí eles estão ali, de repente ele explode do nada, tá ligado? Tipo, vocês não desistem, que não sei o que lá, uma parada assim. Você vai, caraca, mano, o que tá acontecendo, maluco? Tem uma hora... Sabe o que é isso, cara? Sabe o que é isso? É burnout. Então mas tem uma hora que ele estoura, que é quando ele fala da bruxa, né? Que é a primeira vez que ele... Maldita bruxa! Que ele tá tentando fazer o reboot, reinicializar e não tá dando. De repente ele solta do nada. Aí ele assim, começa... sabe? Maldita! Então essas partes, esses detalhes que vocês conseguiram chegar, assim... Que, né, isso aí é mérito total de vocês, assim... Esses detalhes que você pega, assim, tipo, do cara tá ali, o programa... Porque é um programa, né? Tipo, se você consegue absorver isso, você sabe que o programa, ele é ali, né? Linear. E aí, de repente, o programa, ele dá aquela... Derrapada, né? Aquele... então, tipo, ele tá ali, que não sei o que, que não sei o que, e do nada você fala, eita porra, o programa vai ficar pistola demais. Eu acho muito legal de Arquivos porque ele levanta alguns questionamentos de maneira muito sutil. Porque assim, lá na terceira temporada, você já começa sabendo o que é uma simulação. Então, é muito irônico, quase, não é muito uma piada, mas é uma sátira se você imaginar que se todo mundo é um programa, basicamente quem tem emoção é programado para ter emoção e quem não tem emoção é programado para não ter. E isso é muito louco porque como os programas estão se mudando, no fim das contas a programação ela não é tão importante quanto as escolhas que você faz. Isso é muito legal de se imaginar da série, de como que Trax sentia nada e começou a sentir algo pelos amigos e até morre por eles. O Crow, que só seguia suas regras, mas no fim, que se dane e manter eu quero o meu império aqui. Os personagens, como eles vão crescendo, eles vendo que as ações que eles fizeram antes, eu não posso justificar a minha ação porque eu tinha um programa, não tinha alguém me dizendo, não,
foram escolhas que eu fiz. Isso eu acho muito foda da série. Quando você chega no final e você vê assim que cada um ali no final supera o fato de ser um programa. Mas Felipe, você fala legal. Que foi programado pra isso ou foram corrompidos e fizeram isso? Olha, ó, eu vou defender. Por incrível que pareça, eu vou defender o Crow em algumas questões aqui. Obrigado. Vocês trampam pra caramba também. Vocês estão ligados que quando vocês estão fazendo o seu trampo, e aí chega na parte lá, beleza. Você é um programador mesmo. Legal, acabei de fazer a programação aqui, eu vou rodar. O bagulho dá pau. Porra, o Crow só tava querendo fazer o trampo dele. Chegou uma hora que ele estourou e falou: quer saber que se for eu vou fazer essa porra do meu jeito. Ele é só um funcionário mal entendido. A diferença, eu falei isso quando a gente gravou o bate-papo, eu falo o seguinte, pra mim, Patrulha e Crow são duas faces da mesma moeda. Eu acho que a diferença entre eles é o método. O Crow, ele usa de tortura, então ele é abominável. Tipo assim, ele tem que ser abominado pelo método que ele utiliza. Mas a patrulha era comandada pelo pai lá do Felipe, que era louco. Pelo conselheiro. Pelo conselheiro, que era louco. Loucaço. Ou seja, loucaço, a patrulha seguia um cara louco que era quase um Crow. E quem consegue parar a patrulha? Entende? Tipo assim, a patrulha não tem um fiscal. Não tem ninguém fiscalizando a patrulha. Então, mas aí que tá o lance, ó. Aí que tá. Fico imaginando o Crow putaço apertando o botão de dela. Essa porra não funciona. Batendo no teclado na mesa, tá ligado? Fila da puta. Essa linha 15 aqui, ó, não tá dando essa porra certo. De trampo do caralho. Fila da puta, eu vou me demitir dessa merda. Aí no final ele manda o Alt F4, né? Alt F4, pô. Exato. A diferença aí é que a patrulha começou zoada e foi se humanizando. O Crow começou, ali tentando fazer o que ele queria e acabou querendo destruir tudo, tá ligado? Essa eu acho que é a diferença. Ele foi corrompido. Ele virou o que ele temia. Tipo assim, ele foi o mais corrompido, na real. E ele foi corrompido pro lado errado. Uma coisa que eu tentei fazer no Arquivos, desde sempre, assim, é trabalhar com esses paralelos narrativos, sabe? E eu acho muito potente isso, assim. Tipo, cara, by design, assim. O Henrique, né, o conselheiro original, ele é um megalomaníaco com ideações divinas de Deus, igual o Crow se torna, sabe? E toda a série inteira, ela tem esses paralelos de dinâmica de relação que se espelham o tempo inteiro, sabe? E com alguns motivos, algumas matrizes principais, assim. Você tem, tipo, essa questão das escolhas, a questão, tipo assim, de você se adaptar pra você sobreviver dependendo das circunstâncias, sabe? Você tem, tipo, cara, o episódio que o Gulliver morre, né? Lá na quarta temporada, ele é um episódio que literalmente o Crow e a Irina estão se adaptando, sabe? Enquanto o Gulliver ele quer se manter intacto no que ele deveria ser, né? Ele não aceita ser outra coisa do que o que ele já foi programado. Exato. Né? E aí os dois, tanto a Irina Pavlovna quanto o Crow, estão falando assim, você tem que mudar. Só que a Irina é tipo, você tem que mudar pra você sobreviver, e o Crow você tem que mudar porque eu sou Deus nessa porra toda, sabe? E eu tô mandando. Falei, né? Você tem que mudar porque eu falo. Exato. Então, tipo, e aí a série ela inteira tem esses espelhos, assim, através dessas matrizes, e uma coisa que até foi dita aqui, mas que é a humanização das experiências dos personagens, né? Você tem vários personagens que por motivos diferentes, eles não experienciam a humanidade, a gente pode falar assim. E ao longo da série, eles vão começando isso através de várias coisas. A gente pode falar, tipo, o Thrax, ele é de uma raça que não tem, teoricamente, emoções, que é um mundo totalmente frio e apático, e através do convívio dele com a humanidade, ele tentando encontrar o seu lugar, ele acaba desenvolvendo essas emoções. O Felipe, que é teoricamente humano, né, e tem emoções e tudo mais, ele tem tanto trauma na cabeça dele. Foi destruído pelo pai, que é maluco. Exato, né? Ele tem tanto trauma na cabeça dele a vida inteira que ele também não tem emoções, ele também não consegue experienciar essa humanidade e o afeto e tudo mais. Então tem sempre esses paralelos que a série tem vários, assim, que eu posso ficar listando, sabe? Então é isso, eu acho que é isso que torna a série tão foda quanto foi, tá ligado? Porque você
não é simplesmente uma história, beleza e tal. Tem tanta coisa ali, tem tanta coisa rolando ali sabe, no background que você percebe ali, que você fala, caraca, mano, olha que foda, né? Tipo, essas reflexões que você vai meio que camuflando, tá ligado? Isso aí que é da hora de você acompanhar o bagulho. Porque quando você chega no final, a mensagem final do Felipe, que toda vez que eu escuto, eu arrepio. Toda vez, eu não sei porquê. Você vê ele falando que ele tem orgulho das pessoas e ele fala que ele tem orgulho dele mesmo, tá ligado? Tipo, por ter chegado ali do jeito que chegou, tá ligado? Você vê que realmente ele simplesmente aceitou todo, né, a cagada da vida dele, que ele mesmo optou por fazer e decidiu mudar e fez o que pôde pra melhorar, né, pra ser melhor, tá? E isso aí é muito legal de você ver, assim, o final, que você vê o progresso que eles tiveram, tudo, né, todo o perrengue e o que aconteceu pra chegar no final e a mensagem dele ser a mensagem que foi, tá ligado? Isso aí é muito... uma pergunta rapidão. O resto da galera escutou ou leu essa mensagem antes de ir pro ar? Ou só foi o Felipe? Não, foi só a equipe, né? Como um todo. Não, leram sim. Isso é até um aspecto interessante da produção. Não, mas então, aí que tá. É porque eu acho que seria da hora se todo mundo escutasse a mensagem, porque a mensagem foi praticamente pra todo mundo. Não, mas assim, quem leu, é porque eu mandava o episódio de antemão no grupo do WhatsApp, né, pra galera ouvir. Mesmo porque a gente precisava, isso é um detalhe interessante, nós nunca gravamos em conjunto. Não, só. Nunca. Isso foi uma das maiores dificuldades de produzir, e se não fosse a direção do Zorzal, nós não teríamos aquela fluidez e naturalidade dos diálogos, porque quando eu comecei a gravar, era eu lendo um texto, então eu não precisava interagir com ninguém. A partir do momento em que tinha diálogo, cara, você ler um roteiro e dialogar com nada, você não consegue pegar o sentimento da cena. Então, várias e várias vezes, à medida que a gente ia avançando para as temporadas maiores, o Zorzal falava, Felipe, precisa regravar isso aqui. Felipe, precisa regravar isso aqui. Eu cansei de regravar porque eu nunca dava o sentimento correto porque a gente não interagia. Mesmo a gente recebendo o roteiro, mesmo a gente lendo o roteiro, o sentimento da cena você só vai conseguir entender quando está editado. Porque o sentimento só vem quando você interage com alguém ou você lê diferente de você escutar. Cara, que foda, é totalmente diferente. No mundo ideal, a gente conseguiria todo mundo entrar numa call do Discord e gravar junto, sabe? Mas a gente não vive no mundo ideal. Mas assim, a gente, cara, era porque era muito... A produção de arquivos foi uma loucura do caralho, porque foi tipo assim, foi todo mundo se conhecendo pela internet. O Felipe trouxe muita gente do Guaxa, né, pra série, porque foi esse processo. Como eu tava produzindo ali o Arquivos da Patrulha, o Felipe já tava atuando no RP Guaxa, ajudando no projeto. E aí ele perguntou, quanto tempo você demora pra você editar um episódio? Eu falei, um dia. Não. Agora eu quero contar essa história. Então, um parênteses, eu preciso abrir. Um parênteses, vai. O RP Guaxa era um podcast mensal, beleza? Era uma mesa de RPG com sonorização. Era quase um audiodrama. Só que não era audiodrama, era uma mesa de RPG com sonorização. E é muito detalhe, vocês sabem disso. Vocês colocaram uma música de fundo, efeito de soco, de dado, enfim, uma mudança de trilha sonora ali pra dar um up, enfim, é muito detalhe. 2 horas de mesa, então, é muita coisa pra fazer com 4 faixas de áudio, então, um inferno. Aí a gente tava com um problema de edição pra prazos. Então, em média, os profissionais entregavam os episódios em 30 dias, que era o padrão do mercado. A gente tava com um problema pessoal entregar. Aí eu conheci o Zorzal, falei, a gente tá com dificuldade de editor. Falei, será que você não edita não? Vou fazer uma experiência? Não, beleza. Aí eu, quanto é que você me entrega esse episódio ali? 3 dias. Aí eu falei, Zorzal, eu acabei de falar que a gente tá com um problema do pessoal entregar no tempo certo. Vou perguntar de novo, acho que você não escutou. Quanto tempo você me entrega o episódio pronto, editado, pra publicar? Aí ele manda assim, 3 dias. Aí ele falou com um cara de sério, velho, eu falei assim, tá, né? Eu mandei a mensagem pro Guacho, falei, Guacho, olha... Zorzal, senta aqui do lado um pouquinho, vamos conversar de novo. Aí eu pensei, Guacho, tem um cara aqui, conheci e tal, ele disse que já mexeu com edição de vídeo, ele produzia muito e tal. Ele disse que entrega em 3 dias, Guacho, 3 dias? Eu falei, ele tá falando, né? Ele faz o seguinte, vamos mandar um episódio teste pra ele e vamos ver o que dá. O safado do Zorzal entrega em 2 dias o episódio. Aí eu só mandei mensagem assim pro Guaxa.
ovos de ouro encontrados. Desde então, estamos aí. 3 dias foi tipo assim, o Zorzal pensando, eu vou colocar um dia a mais, porque vai que eu atraso. É, né? foi. Pior que foi mesmo. Ô Felipe, vou te dar essa satisfação então também. Eu virei pro Zorzal, preciso de uma edição aqui, cara. Que a editora que faz pra mim, ela tá fazendo facu e tal, e não vai conseguir pegar no final de semana. Você teria um tempo pra pegar um pra essa semana? Aí eu falei, demorou, manda aí. Isso daí foi de manhã, eu lá no trampo, dá umas 3 da tarde, que aí no caso seria tipo 3 da madrugada. Tá na mão. Caralho, não foi nem um dia, cara. É surreal. E assim, nós tivemos muita sorte do Arquivos, que, igual o Zorzal ia continuar falando, então a parte mais complicada mesmo do projeto era a gente gravar, ter o produto, material bruto, porque depois que o Zorzal tem o bruto na mão, o episódio fica pronto. Eu faço. Fácil. Então a maior dificuldade nossa era, a gente ler o roteiro e entender o personagem, pegar o sentimento. Então, a gente dependia muito sobretudo na parte final da direção do Zorzal, porque como ele roteiriza, ele edita e ele escreveu, então ele sabe o sentimento. Por mais que a gente está interpretando, não somos atores, não interagimos com os outros. Você acabou de ofender o Gustavo. Não, eu não sou ator também, senão, se for teatro, não. Crow, essa mensagem foi pro Gustavo, tá? Não foi pra você. Perdão, Gus. E não foi ninguém da casa que falou aqui também. E assim, essa era a maior dificuldade. Tanto é que tem. Acho que foi na 3ª temporada, a gente passou por um momento muito tenso, que era do tipo, a gente precisava de fala de personagem que era importantíssimo pra trama. Então, isso, no quesito de dificuldade mesmo, essas gravações, elas que ocupavam a maior parte da produção pra gente poder conseguir entregar o sentimento certo pro personagem no momento certo. Isso foi uma trabalheira danada, assim, daqui. Foi porque era tipo isso, porque tipo assim, a série, como eu tava falando, ela tem esse... as vidas das pessoas que estavam no projeto era tudo loucura, sabe? Era tipo assim, o Guaxa lá em Santa Catarina, a Sinara em Rondônia, sabe? Pessoal tipo no Espírito Santo, São Paulo, tinha gente de todo lugar do Brasil, assim. Com trabalho, família, coisas. Então, tipo assim, era impossível. Principalmente quando foi ficando cada vez mais elaborado, igual eu falei. O episódio da invasão da 4ª temporada, que eles invadem a Criotech, tem 25 atores. Nossa, mano, esse episódio... Então, tipo assim, era impossível eu organizar tudo isso. Me veio uma história do passado aqui do Press Start que eu tô quase deitando no chão em posição fetal aqui. Essa dificuldade do Zorzal, que a gente do Press Start tem também, só que numa proporção um pouquinho maior, né? Porque a gente tem que conseguir combinar o fuso de alguém daqui do Japão, alguém da Nova Zelândia, alguém da China, alguém de Dubai. E a gente se meteu em fazer, naquela época que o Covid estava em alta, né? Nossa, esse episódio foi... A gente se meteu em fazer... Vamos colocar o máximo de informação. A gente colocou 9 pessoas numa gravação. Com os fusos tudo doido. Mano, um em cada país diferente. China, tinha também Nova Zelândia, Espanha, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil. Enquanto um era 6 horas da manhã, o outro era 2 horas da manhã, que o outro era 6 horas da tarde. Meu Deus do céu. Eu, né, que tava editando nessa época, eu fiquei quase doido e falei, nunca mais, ô Reni, nunca mais você me deixe fazer uma coisa dessa. Will, o pior é que eu avisei algumas vezes, falei, mano, vai ser embaçado de você. Aí você pensa, você fez um episódio assim, né? Imagina fazer 52, tá ligado? Mano do céu. E outra, a gente chorou com 9, imagina 25 pessoas. Não, era impossível. Então, é que eu aprendi no primeiro, né? O Zorzal é mais teimoso que eu. Mas o que eu tô falando, essa questão de juntar de chamada. A gente no Projeto Drama, como a gente montou uma equipe que é todo mundo meio próximo, a maioria das pessoas são de São Paulo, tem uma vida mais ou menos assim. O Projeto Drama, por exemplo, tem ensaio. O Arquivos, a gente não conseguia fazer isso por causa da loucura da galera. E aí a vida foi cobrando e tal. E aí, assim, era muito isso, dessa questão, tipo, no início, e até, tipo, nas temporadas mais... 3ª temporada, tinha menos essa questão da regravação, sabe?
Na quarta, quando eu fui chegando no final, eu precisava sentar com cada ator e, tipo, eu interpretar ele enquanto ele gravava, pra ele gravar, porque não tava saindo, sabe? Eu lembro que no episódio da invasão, por exemplo, a primeira vez que o Felipe gravou, ele gravou, tipo, com emoção mais pra baixo. Depois ele gravou com uma emoção muito desesperada, sabe? Aí eu falei, Felipe, bota raiva se isso funcionar pra você, porque é um negócio de urgência. Vocês estão invadindo o negócio, precisa ser rápido, mas você é o líder, você tem que estar focado, sabe? E aí foi. Eu lembro que um episódio, que é a última batalha, que começa com a nave da Verônica caindo no prédio, tá ligado? Eu lembro que esse episódio, eu tive que, literalmente, esse foi o episódio que eu tive que sentar com todos os atores. Acho que o único que eu não sentei foi o Gus e a Mazi, que faz a Pavlovna, porque eles mandaram bem. O Gus, que é aquela questão, né, do olá, patrulha, eu já me cansei, sabe? Igual o Chupeta falou, né? Mas todos os atores, porque, tipo assim, eu tive que fazer isso porque, cara, eles estavam esquecendo que eles estavam no apocalipse. Era tipo, Verônica, o que aconteceu? Ah, o Bolsão deletou o motor da nave. A gente tá caindo, sabe? E eu, tipo, gente, vamos lá. Vocês estão morrendo, sabe? E aí o Felipe foi um que eu, tipo assim, eu nem falei pro Felipe, espera eu sentar com você pra gente gravar, sabe? Nem grava. Assim, cara, igual eu tô te falando, ler um roteiro, por mais que todo mundo que tinha acesso ao roteiro, isso não quer dizer que a gente tinha noção do sentimento que o Zorzal tava colocando na cena, ou o que tava rolando. Mesmo porque, como vocês mesmos falaram, quando você escuta o Arquivo da Patrulha, você fala, cara, o que tá acontecendo? Não, vou escutar a segunda temporada, acho que eu vou entender. Aí você escuta a segunda, você fala, pô, não tô entendendo nada não. Aí eu vou escutar a terceira. Na segunda já dá, segunda já dá. Aí na terceira você fala, não acho que eu tô entendendo. Quando a gente tá lendo o roteiro, e na maioria das vezes a gente lê a nossa parte do roteiro, eu não fico muito preocupado com os diálogos extras. Então tem cenas extras, eu tô ali preocupado em fazer o meu personagem. Então a gente ficava muito perdido, tem hora. Aí você fala, meu Deus, como eu cheguei aqui? Como eu cheguei aqui é bom. Então a maneira como que os sentimentos, até a gente entender quem eram os personagens, como que eram os personagens, como que a gente interagia ali, levava tempo. Então isso foi muito difícil, pelo menos pra mim, mesmo lá no final, de entender, por exemplo, que em determinado momento era ação, então não era desespero, nem era calma. Eu literalmente aprendi a interpretar um pouquinho com a direção do Zorzal, mas assim, o nível de mudanças... Mas uma coisa que eu acho que é importante, pelo menos foi pra mim, não sei as coisas, que é o que o Zorzal comentou no começo. Desde o começo, quando o Zorzal falou que eu ia fazer parte, eu falo assim, me explica exatamente quem que é esse cara. Isso é crucial. Pode escrever. Me fala quem é ele, eu quero entender. Porque, tipo assim, eu não concordo, eu fico zoando aqui que ele é o herói, etc e tal, mas igual eu falei, eu não concordo com essas métricas, mas eu entendo o personagem, eu entendo, tipo assim, o Zorzal falou, ele é um programa que ele tá há milhares de anos ali vendo a corrupção e não tá conseguindo fazer aquilo que ele foi criado pra fazer e tal, e ele quer corrigir tudo, e só que vai vindo um complexo de Deus dele, então eu ia absorvendo isso. Então quando eu fazia o Crow, eu mudava até minha postura na hora de fazer, na hora de dublar, de interpretar. Eu tô aqui conversando todo relaxado, de repente quando eu ia fazer o Crow, eu parava, eu tentava buscar esse sentimento de Deus que eu vou fazer agora, o mundo à minha maneira, e tem uma pulga, uma porcaria de uma bruxa que não deixa eu deletar. Então eu buscando esses sentimentos na hora de fazer. Aí tinha umas épocas lá que eu já falo, aqui você pode colocar um sarcasmo. Eu falei, beleza, eu sou superior a esses réis mortais aqui da patrulha. Tanto é que tem uma hora que ele tem que falar assim, olá, patrulha, sabe? Já tem que colocar só uma simples frase, já tem que colocar um peso diferente. Então eu desde o começo eu tentei entender quem que é esse personagem, e esse é um caminho meio solitário, assim, meio sozinho, porque eu era o vilão, a maioria do elenco é bonzinho, eu sou o vilão com mais uns 2 ou 3 de vilão, o resto é galera do bem. Então é um caminho meio solitário, assim. Então era eu sentando com o Zorzal falando, o sentimento tem que ser esse, principalmente como eu já citei aqui, o penúltimo episódio, que é onde eu tive que fazer vários. Por exemplo, às vezes eu fazia muito arrastado. Não precisa ser tanto. Esse episódio é muito da hora. Essa parte que eles estão lá
passeando por vários Crows de vários tipos e não sei o que lá. Isso aí ficou muito bom, como que fala? O sentimento que foi passado de cada um. Um Crow tava desesperado, porque, meu Deus, o bebê ficou louco, não sei o que lá, e o outro tava querendo julgar todo mundo. Medo, né? Um com medo, o outro só com lastro. Então, assim, é um general, um cara dando ordem, um padre, hipócrita, etc. Então, assim, eu tive. Aí o Zorzal falou: ó, esse a gente tem que sentar, porque eu tenho que passar. Então, assim, foi um tempo que a gente ficou e estudando cada um. Ó, esse aqui você faz assim, tá assim. E esse foi um bem pesado, onde eu tive que, inclusive, gritar de raiva e etc. Então, esse foi um desafio gigante, assim. Foi o maior desafio, pelo menos que eu tive na série. Foi esse último episódio do Crow, assim, foi tenso. É porque era o clímax, né? Então você tinha uma carga muito gigante disso. Eu lembro que quando eu fui fazer essa construção com o Gus, eu usei muito de arquétipos, sabe? Porque o Crow, ele tem toda essa carga dele que começa a crescer e tal. Eu faço muitas questões de alegorias religiosas com o Crow. Tanto que quando ele reseta o mundo é Gênesis. 7 dias. Exato. Essa aí é o inferno de Dante, tá ligado? Quando ele tá passando, faz referências algumas camadas do inferno de Dante até o núcleo. E o Felipe... São 7 camadas. O inferno são 10 no livro, né? Não, mas é 12, né? No livro são 10. São 10 ciclos. Mas assim, na obra, o número 7 é um número muito marcado, né? Tem toda a questão simbólica disso, então eu coloquei 7 camadas e tal. Até porque também não ia conseguir, ia ficar meio prolongado se fosse mais, sabe? Mas aí que é o Felipe e no caso o Ricardo fazendo o papel do poeta sendo guiado pelo inferno, sabe? E eu fui trabalhando com o Gus, foi tipo assim, no começo, quando ele tá mais longe do núcleo, fora da corrupção, ele tá, a essência dele desesperada, sabe? Tipo, ele tá distante de tudo e meio tipo, ele tá ficando louco e eu não sei o que eu faço. É como uma ideia dele que tá tipo um resquício daquele antigo programa. Da programação original, isso, né? Exato, ele tá ficando... Pode escrever. E aí quando ele tá se corrompendo, a ideia vai sumindo, né? Tanto que o Ricardo fala, né? Tipo, tudo tá sendo esquecido por aqui. E aí vai indo. A coisa que tá prevalecendo é o Crow Deus, no caso, né? Tipo, isso, é tá quanto mais perto vai ficando, mais corrompido, até chegar no próprio Crow, que é o no núcleo, né? Que ele fala com o Felipe e tal, e aí tem aquela cena. Não, eu só ia criticar o Zorzal um pouco. Por quê? Por quê? Caramba. Na cara, assim. Mano, eu não esperava. De graça, mano. Na cara, assim. Do nada, né? Não, é porque eu fiquei muito puto quando ele morreu, mano. Muito puto. Quem morreu? O Crow? Não, que Crow, mano? Caramba, tá vendo que eu faço? Que Crow, mano? Que Crow, mano? Foram 2 tapas em menos de 1 minuto. É isso que eu passo, Mano, é que vocês têm que entender. Eu escutei a série 4 vezes inteira. É o do Trax que ele tá falando. Eu fiquei muito apegado no bagulho. Tá falando do Trax. É do Trax. Lógico. Do Trax, E eu fiquei muito puto quando ela morreu. Cara, eu vou te falar, eu falo isso com todo mundo. Eu também. Fiquei muito triste e muito puto. Olha, eu entendo o Trax, mas só um comentário. Que Crow, mano, poxa, podia ser um pouquinho mais. Um pouquinho menos de desprezo, por favor. E só lembrando ao Crow que o Kleber, ele tá tapando um buraco, tá? Ele não é um membro oficial do Press Start, ele só está tapando um buraco. Você vai postar no Anchor, o feed sumiu, tá ligado? Mas, ó, é porque é o seguinte, isso eu falo com todo mundo. Não foi só você que se apegou ao Trax. Quase todo mundo se apegou ao Trax. Porque ele foi feito pra ser um personagem, tipo assim, relatable, tá ligado? Um personagem que as pessoas vão se apegar. E eu me apeguei ao Trax. Eu lembro que, cara, eu falava com o Felipe no começo. Eu falava, Felipe, o Trax nunca vai morrer. eu falava... E você falava assim, então aproveita e mata os pretendentes. Eu falava, o Trax nunca vai morrer, que não sei o que e tal. E aí, porque ele era um personagem, cara, que, assim, acho que a série como um todo, por várias instâncias, ela é meio pessoal. Tem várias coisas minhas em vários personagens, assim. Mas o Trax é esse personagem que, tipo, cara, ele é um personagem muito, tipo assim... Eu acho que todo mundo se identifica de alguma forma. Ele é puro. O Trax é puro. Então, ele tem esse sabe, esse jeito de enxergar as coisas, né? Do jeito do Trax, por exemplo, né? E é muito
Ah, sei lá, mano, eu fiquei muito puto, velho. É porque o Trax, ele é esse personagem que ele tenta achar o lugar dele no mundo, sabe? E ele tenta entender o mundo. Só. Então, tipo assim, ele é esse personagem que, como ele não é do nosso mundo, né? E ele tá aqui tentando entender e se encontrar, ele meio que tem essa aura quase infantil, mas não de ingênua. Você matou uma criança, cara. Mas não é uma aura de ingenuidade. É uma mas aura... realmente, eu entendo a carga dramática que isso trouxe, né? Porque, tipo, isso fez a série ficar muito foda. Ô, Chupeta, tipo assim, velho, olha como é que foi. Porque eu tinha isso pra mim. Eu falava, o Trax não vai morrer. E sabe a cena final que a Pavlovna, ela entrega pra Barbalho a gravação do Felipe? Aham. E como eu falei, quando eu criei a série, quando eu criei o plot do simulacro, do Crow e tal, quando eu criei isso, eu meio que tinha a série toda pronta na minha cabeça, pelo menos os pontos principais. E o final, eu falei, vai terminar com uma gravação igual no começo, e aí, só que ia ser exatamente a cena que foi. Eu já sabia que ia ser dessa forma, já sabia a música que ia usar, só que, originalmente, quem ouviu o áudio ia ser o Trax, tá ligado? Nossa, ia ser tão melhor. A Pavlovna... A Pavlovna, ela ia entregar a gravação que o Felipe sacrificou pra salvar todo mundo, não sabia direito os pormenores, mas ela ia entregar pro Trax. Só que aí, tipo assim, beleza, tô escrevendo os argumentos da 4ª temporada. Aí eu tô tipo assim, eu vou usar a semente da Spatium Cines, da questão dos painéis solares, pra ser o clímax do meio da temporada, pra eles ligarem os painéis e terem energia. Eu preciso de um sacrifício, porque, tipo assim, narrativamente falando, não ia ter peso se eu fizesse isso, tipo, eles ativaram os painéis e foram embora, missão concluída, galera. Ia ficar muito meio fácil. E aí eu falei, eu preciso de um sacrifício. E aí foi assim, quem que eu vou matar? Tá ligado? Mano, isso sem contexto tá assustador, cara. Tá muito Não, o Zorzal tem um quadro na casa dele com fotos de pessoas, né? E tem tipo um xizinho assim na cara dela, sabe? Polícia Federal, eu não tenho comentários. Estamos falando de pessoas que estão nos ouvindo. Estamos falando de um podcast, Arquivos da Patrulha, tá, gente? Mas assim, aí qual que é E eu comecei a passar, tipo, por todos os personagens. Eu comecei, tipo assim, cara, se eu matar a Verônica, não vai ter o peso. Porque, tipo assim, a Verônica já morreu na 2ª temporada, ela voltou. O Gus até falou no bate-papo que ia virar Dragon Ball, tá ligado? Aí eu comecei a ir em todos os personagens. O Felipe também, Tico não fazia, Tico não fazia. O Tique é um personagem, tipo assim, esse é muito óbvio, sabe? Acabei de imaginar a Verônica careca, mano. Você não devia ter colocado Dragon Ball no meio. Pô, mas se a pessoa morre e volta, eu falei, gente, é Dragon Ball isso, não é possível. É Dragon Ball, então. Né? Aí foi tipo assim, aí eu pensei, cara, o Tique é um personagem que ele tá num arco de redenção, tirar ele desse arco não vai ter uma carga legal. E, cara, eu fui passando por todos os personagens. Barbalho e Galpa estão em outra parada, outro arco. Só. Que é até a cena que o Crow deleta o tempo de gestação da Larissa. Mano, isso foi horrível. Essa parte foi foda. Eu tava escutando e eu entrei em desespero. Eu falei, meu Deus, tá acontecendo? Eu fazendo o Crow, eu falei com o Zozal, é sério, Zozal, que eu vou fazer isso com... É sério, vai. Defende o Crow aí agora, otário. Eu falei que eu não concordo com os métodos. Não existe sangue frio no mundo que te mantenha com postura nessa hora, maluco. Foi difícil gravar, cara. É burnout, cara. Burnout você faz coisas horríveis. E complementando o que o Renan falou, não foi só matar uma criança, foi matar uma criança e um cachorro caramelo. Sim. Mas assim, exato, cara. Só um parênteses da visão que eu tenho, assim, disso do Trax ter morrido. Eu acho que todos os personagens estão corrompidos em algum ponto. Ou maliciosos de alguma forma. Todos vocês veem que fizeram alguma coisa ou estão carregando um peso, uma bagagem, que o Felipe com a questão do namorado, enfim, cada um tem alguma questão, assim, sabe? O Trax, pra mim, é o mais puro e que não foi corrompido em momento algum. Então, pra mim... Ele é Verônica, né, bicho? Mas assim. a Verônica ainda era de cabeça quente e tal, aquela coisa toda ainda... Ela tinha os traumas do irmão e tudo mais também. O Trax não, o Trax ele se via como... Ele era excluído e ele mesmo assim defendia o pessoal que o excluía. Então, pra mim, a simulação não merece o Trax. Então o Trax saiu porque ele era bom demais pra essa simulação. Mas aí foi isso. Aí quando eu cheguei assim, cara, e eu tava escrevendo um argumento, e aí eu falei, cara,
o único personagem que já teve seu arco concluído nesse ponto da história foi o Thrax. Porque o Thrax, ele já teve o arco dele concluído. E eu fiz questão de enfatizar isso no episódio anterior à invasão, na conversa que ele tem com o Tic e com a Larissa. Que a Larissa fala, eu sinto saudade do seu diário, Thrax. Aí o Tic, diário? Como assim, né? E aí ele conta, né, tipo, que ele não sente mais necessidade de gravar. Ele não precisa porque ele sabia quem ele era, tá ligado? E aí eu fui enfatizando isso. E aí o episódio, quando eu falei, beleza, eu vou matar o Thrax, eu preciso fazer isso ser, tipo, digno, saca? E aí eu criei aquele contexto do feitiço, né, que eles usam das construções subconscientes de cada um pra bagunçar a sala do Crow, aquela loucura toda. Cada um vai pra um lado. Isso, eu criei esse argumento, esse elemento narrativo maluco, só pra eu fazer uma passagem da vida do Thrax, da jornada, tá ligado? É justo. Foi tipo assim, que aí o Thrax começou aqui, passou por isso, está assim hoje, e ele vai terminar aqui, sabe? E aí foi quase uma homenagem, assim. Não, realmente, é que assim, se você for pensar pela série num todo, né, a reação da Verônica depois, tudo, isso é tudo muito forte, tá ligado? Muito, tipo, foi muito impactante, tá ligado? Mas, mesmo assim eu tô puto, foda-se. Pelo menos isso é bom, cara, isso é muito bom. Pelo menos o Zorzal deixou o Thrax assistir a série dele inteira, né? Tem isso também. Eu achei que ia ser muito sacanagem se ele morresse sem saber o final. Mesmo o final sendo uma bosta. E pelo menos a morte do Thrax não tá na conta do Crow, então pelo menos essa. Tá sim, os garotos. Isso é sensacional. Eliminem as variáveis, obrigado e adeus, patrulha. Aí os bots vai lá. Exatamente. Foi o Crow que mandou, mano. Mandou, mas não foi necessariamente. Eles já tinham que fazer isso dos painéis, porque senão todo mundo já tomava ferro. Os painéis. Todo mundo. Se você não faz isso com os painéis, todo mundo morria. Então não foi o Crow. Ele salvou todo mundo. Mas o Crow nem sabia. Nossa, olha o cara, velho. Ele salvou todo mundo, tá maluco? Não, o Thrax salvou todo mundo. O Thrax salvou. Eu tô falando assim, o Thrax ele mexe nos painéis pra salvar todo mundo. Então assim, ele morreria de todo jeito, o Crow mandando matar ou não, porque ele tinha que salvar todo mundo nos painéis. Porque se não arruma os painéis, todo mundo morre. Isso realmente ficou muito bom, cara. O Crow, ele tava tão sem controle sobre o próprio mundo e tão no surto dele, que ele sequer sabia dos painéis. Tanto que ele... Quando eles ativam, né, e aí ele consegue descobrir o jeito de absorver o Gulliver, porque agora o Simulacro tem mais energia, ele fala: os patrulheiros vieram aqui e fizeram alguma coisa, eu tô sentindo muito mais energia, tá ligado? Tipo, ele tá tão surtado que ele nem sequer considera analisar porra nenhuma, né? Ele não percebeu nada, tá ligado? O Crow mataria todo mundo se matasse o Thrax antes dele salvar os painéis. Então, assim, todo mundo ia tomar ferro. Seria um final de série, assim, maluco, né? Imagina um ouvinte assim, eu lembro que quando um amigo meu tava ouvindo, e aí tinha acabado de lançar a 3ª temporada. Tinha saído o último episódio. Aí ele ouviu e falou, nossa, vai acontecer agora. Eu falei, como assim que vai acontecer agora? Acabou a série. Nossa, ganhou. Isso foi muita maldade, mano. Aí ele ficou... Mano, ele curigou, tá ligado? Ele começou a me xingar, que não sei o quê. Aí eu, tipo, não, eu tô zoando. Mas também, imagina, mano, acabar... Não, e o pior é que tem os arquivos paralelos, né? E você sempre vai escutando, né? Você escutou o primeiro, o segundo... Aí veio... Aí, tipo assim, acabou, né, a temporada... E aí, como eu tô trabalhando, eu tô escutando ali, então eu fico, né, ele vai, tipo, automático pro próximo. E aí o bagulho ficou em silêncio. Eu falei, ué, cara, acabou? O que aconteceu, né? E aí eu peguei e falei, puta, deve ter acabado, né? Acho que não vai ter arquivo paralelo dessa. Porque já tinha a 4ª temporada quando eu comecei. Já tinha começado, se eu não me engano. Eu falei, deve ter. E aí eu peguei, e aí na hora que eu fui no telefone pra ver... Aí eu abri o celular e falei, mas tá passando episódio, caramba. Aí eu passei pra frente, aí ficou... Eu falei, que porra é essa, mano? O que tá acontecendo aqui? Aí eu passei pro próximo... Aliás, parabéns por isso, hein, mano. Valeu. Eu falei, mano, esse maluco ficou louco, velho. Pirou a cabeça, mano. Não é possível, velho. Isso só pra dar contexto, isso foi um... Como arquivos tem toda essa questão, né,
do mistério e tal, isso foi um ARG que eu fiz. Então, aí depois que eu entendi. Mas no começo eu falei, mano, pifou o computador do Zorzal, não tá mais editando nada. Bom, velho. E aí, cara, e a galera, porque esse ARG era tipo, lembra que eu falei no começo que tem 12 arquivos paralelos, tem 18, mas tem 12, sabe? Porque os outros 6, que saía 6 arquivos paralelos entre cada temporada. Esses 6 que saía entre a terceira e a quarta é o ARG do Arquivos da Patrulha, é o jogo de código, porque, tipo assim, teoricamente o Crow ganhou, a realidade está corrompida pra caralho, sabe? E aí ele tá reformulando, e aí eu dou dicas pros ouvintes do que tá acontecendo, só que essas dicas, eles têm que decodificar os bagulhos. Eita! E aí... Cara, e aí era muito legal, a galera se juntava. Aquela da legenda eu achei o máximo. Então, o pessoal se juntava no grupo do Telegram lá do Guaxa, por exemplo, que o pessoal que ouvia muito o Arquivos, tem muito padrinho do Guaxa que ouve o Arquivos, ele juntava e ficava tipo, nossa, eu consegui decodificar essa parte, que não sei o quê. E a galera ia lá, e aí tipo... Isso é muito eu escondia um monte de coisa, tipo assim, tem um episódio que é um negócio quebrado, tipo, aí quando você joga na waveform e e você liga a frequência, tá escrito, bem-vindos ao meu mundo, patrulheiros. Tá aí, Zorzal, eu gostei desse final aí, eu acho que eu vou excluir a 4ª temporada na minha cabeça, que eu gostei desse curti. Mas dá pra, tipo assim, tá lá ainda, dá pra vocês, quem tiver interesse em, tipo, resolver, dá pra ir lá e dar uma fritada. Tipo assim, agora, tipo, porque era dica do que ia acontecer na quarta, sabe? Aí pode pular essa parte, ouvir a quarta toda. Só que, tipo, se quiser resolver pelo próprio jogo mesmo, sabe? Tentar desvendar os códigos e tal, dá pra fazer ainda, tá ligado? Então, porque eu tava... Não, mas aí você imagina o meu desespero, né? Porque eu tava escutando, né, no trabalho e tal, não tem tempo pra fazer nada disso. E aí lógico. Aí eu peguei e falei, caralho, mano, o maluco... pirou, velho. E aí eu falei, e agora? O que vai acontecer? Porque os arquivos paralelos eu achava legal porque contava, né, as histórias ali e tal, tipo, deles ali fora da história principal, né? Pra você conhecer mais o personagem e tudo mais. E aí o bagulho ficou só apitando. Eu falei, mano, não sei o que tá acontecendo mais. E aí eu passei tudo pra frente e comecei a 4ª temporada, tá ligado? Mas era isso. Jogou fora o fone de ouvido, comprou outro. Eu quase fiz só uma perguntinha que ele falou de arquivos paralelos, porque o Gus, ele tem uma coisa com esse arquivo específico. O que vocês acham do episódio de Halloween, aquele que quebra a 4ª parede? Que fala, tipo, pare de escutar, fecha o podcast, essa realidade só existe quando vocês estão escutando, tá ligado? Esse é muito foda. Pode crer. Esse é muito foda. Esse é muito foda, sério. Eu gosto demais disso. A gente começou, né, Zorzal? Falei, caralho. Não, eu lembro que você falou que você tava lavando louça, você parou assim, falei, deu um calafrio. Não, eu parei, sabe tipo aqueles memes de batendo na porta, que você acha que tá batendo na porta e que é só o som que tá rolando. Aí você para, Foi tipo seu interfone, né? Pode crer. É meu interfone. Aí eu falei, o Crow tá vindo aqui? É tipo, será que tá tão real assim que ele tá vindo aqui? É muito bom isso aí mesmo. Isso aí deu uma... É que você tá tão imerso ali que você acaba acreditando. Falou, caralho, mano, o maluco tá vindo. Segura. Já tá bom, parei. Ouvi uma música que o negócio tá pesado. Aí apelou, né? Aí já apelou. Só pra falar que né, que eu já comentei né, do último áudio que o Felipe deixou, né? Pra Larissa. E a última frase é uma parada muito... É porque eu já falei que eu sou meio louco com esses bagulho. Eu escutei 4 vezes e as 4 vezes eu senti a mesma coisa quando ele fala a última frase, tá ligado? Mano, ficou muito, sei lá... Não sei o sentimento, assim, de acabou, tá ligado? Tipo, você fica... Puta, mano... Porque é muito... vem o solinho de guitarra, né? Não, então, tipo assim, no meu caso, que sou guitarrista, né? Aquela sensação que vem, tá ligado? Tipo... Mano, é muito... Isso aí eu parabenizo muito vocês. Valeu, cara. Porque ficou muito... Quando ele fala meu último arquivo, mano, isso aí pega... Nossa, isso é todas as vezes. Eu escutei 4 vezes. Eu sou Felipe, eu sou não sei o que, ele vai afirmando quem ele é, né? E aí, tipo, deixa pra Larissa, minha amiga, meu último arquivo. Mano, isso... eu arrepiei agora.
sensacional. Caralho, mano. É muito. É sensacional. Mano, isso ficou muito. Assim, foi o encerramento mais perfeito que eu já vi de um bagulho, tá ligado? É porque ele linka muito bem com o começo, porque é o Felipe falando do arquivo e ele terminando. Exatamente. Então é muito Exatamente. Bom. E aí quando ele fala, é porque é uma junção de sentimentos, tá ligado? Porque você escuta e aí você, beleza, você escuta a primeira vez. Pros ouvintes, mano, escuta a primeira vez, não precisa dar muita atenção, só escuta, vai tentando entender, porque você não vai entender, isso aí é fato. Não, peraí, chupeiro. Não, dá atenção sim, que é da hora tentar ficar adivinhando os bagulho, mano. Dá atenção. Mas daí você volta, e aí você escuta o bagulho, aí você vai falar, ah, tá. Só que mesmo assim ainda vai ficar um bagulho pra trás, aí você volta de novo, tá ligado? Eu fui assim, E aí na quarta vez que eu escutei, eu consegui absorver muito, assim, tipo, quase tudo, tá ligado? E aí você chega no final, quando ele fala meu último arquivo, junta tanto sentimento no momento, tipo de, nossa, que da hora que acabou. Nossa, eu não acredito que acabou, tá ligado? É tipo, é muita coisa, tá ligado? Que você fica ali e você vai, caraca, velho. Ficou muito sensacional, assim, esse final. E eu gostei demais desse final, cara. Eu achei muito foda. Fechou, assim, um bagulho que eu comecei a escutar meio despretensioso, tá ligado? Que eu escutei, eu acho que no pré-start, que o Will comentou e tal. E aí eu falei, vou escutar, né? E aí foi meio que assim, tá ligado? E o bagulho foi me pegando tanto, tá ligado? Que, tipo, quando se finaliza a história, que é foda, assim... Caralho, é muito da hora, mano. Pra quem não escutou, mano, escuta, porque é muito bom. Mesmo se escutou spoiler aqui, vai... Mano, é muito bom, cara. Tem muita coisa ainda que a gente não comentou. Tem a Inara, que é fenomenal, a vilã maluca lá. Tem muita coisa da hora, tá ligado? Pra quem não escutou, vale muito a pena escutar esse podcast, cara. Você está ouvindo Press Starcast, sua revista digital do mundo para o mundo. E eu acho que esse aqui também é o melhor final que a gente pode fazer para esse episódio. Olha só a linkada aí de novo. Bem linkada. Zorzal, depois a gente conversa aí, que eu tô com umas ideias e algumas histórias aí que... Uai, vamos fazer, pô. Falei já, pô. É foda a ideia. Eu acho aqui que não só eu, né, acredito que todos que vocês ouviram aí também, curtiram bastante ter esse drop aqui do que foi o Arquivos da Patrulha. E eu vou pedir para que você, Kleber, inicie aí também pra gente o encerramento, deixando as suas considerações finais e tchau pra galera. Opa! Bom, muito obrigado por ter me chamado aqui pra tampar o buraco do Andrei. E, mano, é sempre um prazer estar aqui no Press Start, cara, conversando com os amigos e tudo mais. Principalmente nesse episódio que eu tô falando de uma coisa que eu gostei demais, assim, tá ligado? Que eu fiquei muito frenético, tá ligado? Então, tipo, foi muito gostoso trocar ideia com vocês aqui. E pra quem ainda não conhece meu trampo, é o podcast, o Já Era Cast, né? E quem quiser seguir lá no Instagram é @jaeracast. E a gente fala, lá no meu podcast a gente fala, tipo, a gente vai falar de tudo, mas como tem poucos episódios, a gente, por enquanto a gente só falou de música e da Marvel, tá ligado? Mas quem sabe aí eu não começo a passar pra um editor que edita rápido aí, né? Tô precisando, hein, cara. Porque eu aqui tá foda, pegar um bruto de 3 horas tá foda de fazer, com o trabalho que eu tô aqui tá embaçado. Mas é isso aí, gente, muito obrigado. E, mano, se você ainda não escutou esse podcast, esse Arquivo da Patrulha, eu recomendo demais, é muito bom. Mas você tem que dar chance, tem que ir com paciência, porque é uma loucura, mas é muito bom. Quando chegar no final, você vai estar satisfeito, que o bagulho é top demais. E valeu, no cara. Mais, é isso aí, mano. Obrigado pra galera do Arquivos que participou aí com a gente, né, que fez as honras aí. E é nóis. Fui! Gus, muito obrigado aí por você ter trazido um pouquinho do Crow pra gente. Eu vou pedir que você também deixe suas considerações finais e tchau pra galera. Eu que agradeço poder participar, então eu desde que eu pude participar desse projeto eu tenho agradecido, porque foi uma oportunidade incrível, eu conheci pessoas maravilhosas, assim,
É muito doido, que é o primeiro trabalho que eu faço, assim, de repente, pessoas que você não conhece. Cara, aquilo que você fez ficou muito bom. Eu, oi? Fábio, obrigado. Tipo, é uma sensação muito boa ver as pessoas com raiva do Crow. Eu falo, bem, eu tô conseguindo atingir meu objetivo. Então, é deixar a galera com raiva. Porque você tá com raiva, quer dizer que tá funcionando. Porque vilão que você não tem raiva. Então, assim, eu queria agradecer. Foi muito bom poder participar desse projeto. Realmente foi sensacional. Eu e o Zorzal, a gente tem conversado que se tiver mais projetos, né, Zorzal? Vai ter. Trocando ideia e... Só precisa de tempo. Então, assim, basicamente é isso. Eu quero agradecer. Foi muito legal, foi muito bacana. Gente, ouçam também Projeto Drama. Eu acabei participando do projeto graças a ter participado do Arquivos. É muito legal, é muito bacana. O RP Guacha, eu tenho um episódio gravado lá também, que eu participei. Tem de um padrinho lá que a gente que chama Uma Mesa no Fim do Universo, do Mike, que é bem legal também, tem bastante conteúdo de RPG e também o Nossa Poesia. Esse Nossa Poesia é um que eu mais 2 pessoas a gente declama. Toda segunda a gente tem agora o Felipe Xavier como editor do Nossa Poesia, que tá mandando super bem. Então acho que esses são os projetos que eu participo, que eu recomendo, né? E talvez no Instagram, mas eu não tenho nada assim no Instagram, se alguém quiser. GUVI Santos, Guvi Santos. Pode dar uma passada lá e... Só pra... esses projetos que você deixou, eles estão nas plataformas de áudio todas? Assim... Sim, né? Eu acho que o Felipe e o Zorzal podem me ajudar, que eu acompanho pelo Spotify. Sim, você pode pesquisar no seu agregador de podcast. Spotify com certeza, porque eles estão, se não me engano, hospedados no Anchor, a maioria desses, mas com certeza, se você pegar o seu agregador de podcast, com quase certeza você vai encontrar. Basta pesquisar o nome do podcast ou você vai encontrar o site mesmo onde eles estão hospedados. Basta pesquisar. E o Projeto Drama tá me dando uma aquecidinha no coração, que ele tá voltando agora, porque também um outro projeto que, nossa, me pegou de um jeito ali que foi, não pode acabar isso daí, né? Tem que continuar logo. E é um projeto muito bom mesmo. Mas no mais, eu queria agradecer vocês por terem me chamado aqui. Foi um papo super legal. Foi muito bom. E para finalizar, não se deixe corromper em tópicos. Eu estou de olho. Olha só. Adeus. Arthur. Ao vivo pra gente aqui. É muito bom, caralho. Felipe, muito obrigado também por você ter participado desse episódio. Eu vou pedir para que você deixe para nós as considerações finais e tchau pra galera. Olha, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Gostei demais de conversar sobre esse projeto que literalmente mudou minha vida. Eu conheci muitas pessoas legais, me abriu portas para outras oportunidades. Cara, o Arquivos em si, eu cresci junto com o personagem do Felipe. É isso que eu posso dizer. A maneira como eu gravava, sem aquele sentimento, depois eu fui me envolvendo com a história, fui sendo dirigido aí pelo Zorzal, conhecendo outras pessoas, entendendo o que é trabalhar em equipe com outras pessoas. O projeto como um todo, ele me ajudou bastante em diversos aspectos e eu consegui tirar diversos ensinamentos, não só do processo em si, mas da própria história, né? Como eu disse, o Arquivos ele é sobre pessoas que fazem escolhas e crescem, sabe? É sobre crescer o Arquivos da Patrulha. Eu agradeço demais pela oportunidade, tanto de ter feito, né, e de estar aqui conversando sobre esse projeto maravilhoso. Felipe, só assim, eu ainda vou conseguir fazer um episódio sem a quinta série apitar, mas... Aqui foi nos 48 do segundo tempo, mas como que foi fazer um personagem... Como foi ser filho do Guaxa? Olha, é muito difícil ouvir a voz do Guaxa num personagem babaca, velho. É verdade, é verdade. Buga a cabeça. Não, e foi muito bom, porque o Guaxa, no bate-papo que a gente fez, ele falou, tipo assim, que ainda bem que não teve ensaio, porque ele não ia conseguir xingar o Felipe. Foi meio assim, o Henrique é uma pessoa com uma história, enfim, muito triste,
E eu parabéns ao Guaxa por ter interpretado e como diz o Zorzal, que bom que eu não tive que ouvir da voz do Guaxa alguns xingamentos, que isso é muito estranho. Mas cara, sensacional, assim. Desde quando eu comecei a escutar RP Guaxa, eu apaixonei, assim, pelo projeto. E quando eu comecei a me envolver, jogar com a galera, quando eu vi, eu tava gravando, e eu, caramba, o que eu tô fazendo aqui? Só tem 6 anos? Pô, depois cara, o cara faz sidecast, maluco, o que eu tô fazendo aqui e tal. Mas foi muito bom, assim. E depois, com o tempo, você começa a perceber que as pessoas são pessoas. E, pô, é um ser humano maravilhoso. É muito bom, assim, participar do projeto com ele. É muito legal. E sim, cara, falando em projetos, eu faço parte do próprio RP Guaxa hoje. Eu era da equipe de revisão de episódios. Hoje, por causa da faculdade, isso complica bastante. Mas o RP Guaxa é um podcast de on-shots, de histórias de RPG de várias temáticas, seja terror, comédia, aventura, ação. Você senta ali por 1 hora, 2 horas, você tem um episódio do começo ao fim, sabe? Não é no estilo de campanha. É basicamente você sentar no Netflix e assistir um filme ali pra você ver uma sessão pipoca. É maravilhoso, porque você tem 2 horas de entretenimento, isso eu posso garantir, sabe? Bem editado, bem sonorizado, os jogadores se entregam, o Guaxa tem histórias maravilhosas, é um projeto muito bom. Vocês podem procurar por RP Guaxa no agregador de podcast, ou ir no Portal Deviante, né? O RP Guaxa, ele tá dentro do Portal Deviante é um portal para divulgação científica. Lá eles têm um podcast que é o carro-chefe deles, que é o SciCast, né? Tem outros podcasts lá. Tem o Spin de Notícias, tem o próprio Missangas. Como o Gus diz, eu também faço parte do Nossa Poesia. Recebi o convite para estar fazendo a edição ali e gerenciamento das gravações dos poemas. Eu ainda estou aprendendo bastante, para dizer bem a verdade. Como eu tinha dito antes, editar para mim é uma coisa complicada, mas como são poemas mais curtos, eu estou conseguindo ajudar lá no projeto. Como diz, é um dedinho de descanso, bem na sua segunda-feira complicada. Vale muito a pena vocês escutarem a nossa poesia. E bem, em quesito no projeto pessoal, eu de vez em quando me arrisco a fazer sistemas de RPG. Um deles, inclusive, é o próprio sistema do Arquivos da Patrulha. Hoje eu tava organizando com alguns padrinhos e pessoas que gostam muito do podcast. Nós fizemos ali um pequeno sistemazinho que você pode criar a sua própria patrulha com o seu superintendente, seus agentes, vocês, né, lutam ali contra algumas coisas malucas. É algo bem minimalista, assim, e tem outros sistemas que eu acabei criando também ao longo desse tempo. Então, se vocês quiserem ver um pouquinho dos sistemas que eu criei, vocês podem ir lá no site do Dungeonist e procurar por Felipe Xavier. Lá vai ter lá alguns sisteminhas que eu acabei fazendo. Eu confesso que agora eu não tô lembrando de outro projeto que eu faço parte. Mas isso aí. Escutem Arquivos da Patrulha. Como disseram, é um podcast para você escutar em partes. Assim como você vai ler um livro, sabe? Você lê um livro a primeira vez, você tem uma experiência. Você lê uma segunda vez, você tem uma outra experiência totalmente diferente. Eu recomendo demais. Foi feito com muito carinho. Espero que vocês gostem. De fato. E muito obrigado aí pelo convite. Um abraço pra vocês. A gente que agradece, cara. E é muito legal, Gomen, é muito legal escutar a voz do superintendente aqui, tá ligado? É muito surreal, tá ligado? Pela segunda vez a gente tá passando por isso, né, Renin? Porque gravar com a Angélica Santos também foi difícil, porque você se perdia muito fácil, porque você tava conversando com a Angélica, daqui a pouco você passava a falar... Não, você tava conversando com a Angélica, eu tava conversando com o... E daqui a pouco você conversava com o Cebolinha, daqui a pouco com o Guinzazinho e o Luizinho, daqui a pouco você tava falando com o personagem lá do Anos Incríveis lá. O Kevin, e pra você se perder era facinho. E agora eu que ouvi todos os episódios do Guaxa também, você começa a falar com o Felipe aqui, daqui a pouco já lembra daquele episódio do Corvo, onde ele tá fugindo, que ele é o contador e as outras histórias lá. Isso. Então você tem que se centrar muito aqui, senão você se perde nos personagens também. Acontece. De vez em quando o pessoal fala assim que
A gente tem um sistema que é justamente um sistema de RPG que são idosos aventureiros fazendo loucura. é sugerido que você faça voz de velho. Caralho, isso deve ser muito animal. Aí toda vez que a gente joga, o pessoal fala assim, meu Deus, eu tô conversando com um idoso. O Felipe faz a voz de velho, é muito bom. É que pra nós isso aí não é né, não é uma fantasia, né? Não precisa nem representar, né, cara? É uma realidade. Chama o Will, Chupeta, o Ju que eu. Calma, mas não precisa nem representar, cara. É nóis. Isso. É um bando de tiozinho ali. Tiozinho já passou, é velho mesmo. Zorzal, muito obrigado também por mais uma participação aí. E já deixando para os ouvintes aqui, o próximo episódio é aquela história de RPG que, nossa, também tá de quebrar a cabeça, o final de explodir cabeça. Não vou deixar spoilers. Tá divertido, tá bem divertido. Tá, foi muito, muito assim. Vocês vão ver lá que em certas partes do episódio explodiu a cabeça de todo mundo lá. E um ótimo trabalho do Zorzal. E eu vou pedir para que você deixe as suas considerações finais e tchau pra galera. Cara, muito obrigado. Muito obrigado por dar a oportunidade de falar aqui e tal. O Arquivos da Patrulha é um projeto que ele é muito importante pra mim. Ele, como disse o Felipe, ele mudou a vida dele, mudou minha vida, assim. Cara, se eu tenho meu trabalho, é por causa do Arquivos da Patrulha, sabe? Se hoje eu consigo ser reconhecido na podosfera, a galera que me chama, que reconhece meu trabalho, que me contrata, que vê minha qualidade, eu dou tudo isso tanto ao Guaxa quanto ao Arquivos da Patrulha, mas o que prepulsou tudo foi o Arquivos da Patrulha, sabe? E esse projeto ele é um projeto muito forte pra mim, ele é um projeto muito pessoal, né? Assim, como eu mencionei antes, tem muito meu ali. E lembrando que assim, eu fiz tudo nele, todos os roteiros, todos, assim, foi tudo eu que fiz. Então é uma coisa muito, muito importante pra mim, que me acompanhou num período muito difícil também. Então assim, é muito legal eu que tipo, sabe, essa coisa que é super importante, que eu fiz com todo carinho e tal, e eu venho o Chupeta e fala, tipo, com, sabe, fã mesmo, assim. Eu acho isso, tipo assim, porra, cara, não tem orgulho maior, assim, tipo, orgulho de realização pessoal, tá ligado? Tipo, da galera vir falar comigo, tipo, que sentiu os bagulho que eu queria que eles sentissem, fraga. Que eu coloquei ali pra, tipo, pra dar certo, e deu certo, e assim, isso é surreal, essa sensação, sabe? É surreal essa sensação de realização e tal, e tipo de ver como que eu evoluí como profissional, eu evoluí como pessoa, eu, sabe, comecei a fazer Arquivos da Patrulha de madrugada na casa dos meus pais, e hoje eu tô morando no meu apartamento, saca? Então, assim, é muito surreal, assim, o como essa série me proporcionou profissionalmente, pessoalmente, e o como ela deu certo, sabe? Eu acho que isso é o principal, assim, como as pessoas gostam dela também, e assim, eu só tenho a agradecer a todo mundo. É o que eu falo em todo episódio que eu falo assim, essa série só existe porque tem gente que escuta ela, sabe? Então, obrigado, Chupeta, obrigado, Henning, obrigado, Will, de verdade, assim, tipo, não é tipo da boca pra fora, assim, tipo, é realmente muito legal ouvir esse feedback, enche muito o coração, sabe? E, bom, eu tenho mais projetos pra fazer, eu gosto de explorar várias mídias, né? E como a gente falou antes, eu já mexi com jogo de RPG, eu penso em fazer mais audiodramas, mas agora tenho um quadrinho do Arquivos da Patrulha, e eu tô muito ocupado, não tô conseguindo fazer a preparação da pré-campanha, mas a gente vai fazer por Catarse. É uma história de Verônica e Trax, uma aventura solo dos dois, antes dos eventos principais da série. Mas eu tenho mais projetos vindo por aí, tô com umas ideias, talvez eu escreva um livro, sabe? Eu gosto muito de contar história, então assim, qualquer forma de contar história pra mim já tá rolando, sabe? É só questão de organizar e conseguir mesmo. Mas é isso, gente, vocês me encontram em @zorzaverso, no Instagram, minha principal rede social. Eu não tenho Twitter, eu odeio Twitter. E é isso, tamo junto. Brigadaço pelo convite aí pra falar, pra dar esse espaço pra gente. Valeu. E eu vou pedir também agora, Henning, você finaliza aí pra gente então os agradecimentos, deixando as suas considerações finais e tchau pra galera. Beleza. Primeiro agradecer aí todo mundo que ouviu a gente até aqui.
E agradecer aí também o pessoal do Arquivos da Patrulha que topou aí trocar uma ideia com a gente. E pro pessoal que não deu pra colar aqui, pra trocar ideia também. Fica os parabéns aí que, putz, série é foda pra caramba. E eu preciso entregar o Chupeta também numa coisa. Ih, olha lá. Não, mas é coisa boa, cara. É coisa boa, é coisa boa. O Chupeta que chegou em mim e falou, cara, pelo amor de Deus, me consegue o contato desses caras que eu preciso gravar um episódio com eles. Aí o Will falou, não, a gente tá querendo gravar também, vamos fazer junto. Aí chamou o Chupeta pra fazer aqui, mas ele, ele acabou de ouvir o negócio e ele pediu, pelo amor de Deus, o contato de vocês pra gravar um episódio lá. Tava desesperado. Eu falei, mano, o bagulho é muito foda, cara. Aí, só um comentário que eu queria fazer um comentário no meio, não deu tempo, só rapidinho. Celeste é o bebê mais foda do planeta, mano. Foda, pode crer, cara, pode crer. Eu me identifiquei muito com ela, porque o mundo tá acabando e ela tá dormindo, velho. É a melhor referência ever. Quando o Galpa falou, ela falou assim, a Larissa fala, nossa, como tá a Celeste? Ele fala, relaxa, ela tá dormindo. Eu falei, puta, ela me representa pra caralho. E pra quem não pegou essa referência, ouve lá o episódio de verão do que o Kleber participou, que ele fala sobre um pouco dessas referências. O mundo tá acabando, o Kleber tá lá, ó. Mano, não tem o que fazer. Mas o mundo tá acabando, deita pro lado e dorme, tio, que é nóis. Só um comentário que eu queria falar. Caralho, o melhor jabá ever de um episódio, parabéns. É muito boa a série, mano, escuta. Se você não escutou ainda, se você não for escutar, o Crow vai deletar o seu sistema do computador. Ó, você viu como é que ele vai direto no System 32 ali, vai deletar a pasta. Não sei se nem precisa de ameaça, ouve que o bagulho é bom pra caramba mesmo, cara. É bom pra caramba. E também, aproveitem e dê uma ouvida lá no Dropzilla Cast, o meu podcast também. A gente tá lá como @DropzillaCast em tudo quanto é canto aí, em tudo quanto é mídia social e plataformas. A gente fala aí um pouco das coisas que acontecem aqui no Japão, notícias, cultura, música independente principalmente, né? A gente fala bastante da cena japonesa aí, musical, que é muito boa, aliás. E se vocês tiverem curiosidade aí ou vontade de conhecer um pouquinho mais do Japão, só dá uma ouvida lá, beleza? Valeu, galera, abraço! E antes de deixar as minhas considerações finais, eu vou deixar os recadinhos de sempre, tá? Então lembrando que caso você, starteiro, queira entrar em contato com a gente, você pode mandar e-mail para nosso e-mail @presstartcast.com.br ou através das nossas redes sociais, tanto no Insta como no Facebook, @PressStartcast oficial. E também acesse a hashtag PodLimpoBR, que é do coletivo da Podosfera Limpa Brasileira, e lá você vai encontrar todos esses podcasts, né? O Dropzilla, o Já Era Cast, o WasabiCast, você também podcast, todos os outros, o no Japão também, todos os outros podcasts lá também da galera daqui do Japão. E também, se você curte o Press Start, considere-se aí se tornar um padrinho ou uma madrinha também do nosso podcast, tanto pelo PicPay quanto pelo Patreon e também pelo Padrim. Deixe lá, tudo vai estar na descrição do episódio, lá na bio do Instagram. Então, considere-se aí se tornar um padrinho do Press Start pra ajudar a pagar a edição aqui do Zorzal, né? Por favor. É justo. A qualidade do trabalho dele aqui, vocês já viram que é incontestável, né? Então, considere-se aí se tornar um padrinho do projeto, beleza? E também deixando as minhas considerações finais aqui, ouça lá o Arquivos da Patrulha, que é uma série que ela vai te pegar do começo ao fim. Ela vai te deixar um pouco confuso, vai te deixar emocionado, vai te deixar meio puto às vezes de algumas coisas, e você, na hora que você menos perceber, você tá imerso na história, porque é um podcast muito, muito bom mesmo. Né? Tanto que se ele não fosse bom, a gente não faria aqui um episódio exclusivo assim de Arquivos da Patrulha. Tanto que a gente nunca fez um podcast só do Press Start, só do Dropzilla, que esses não valem muito a pena. Né?
Mas Ô, brincadeiras à fala parte isso não, aí. que lá no Drop a gente fez um excluído no Press Start, sim, lá no Podroom. Não, eu falei aqui não vale muito a pena. Não, mas brincadeiras à parte aí, toda a galera aí, ele faz o trabalho aqui com muita dedicação, muito carinho aí pra você que tá ouvindo. E então eu vou deixando aqui o meu muito obrigado pra você que ouviu até aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite e tchau. Até mais. Valeu, gente. Até mais. アテオプロシモプロガマー Ah, que pena! O programa está acabando, mas não fique triste. Logo, logo tem mais uma edição do Press Start Cast. Siga nossas redes sociais, @Press Start Cast Oficial no Instagram e Facebook. EI エスタルテイロエセエピゾジオファレガウマズノーバイインボラエイムダオーサエセスエストラス O Reni mandou a foto do dinossauro do Digimon no grupo. É por isso que o Chupeta estourou aqui. Ok. Foi zoado. Todas essas imagens eu vou colocar no Instagram do Press Start, tá? Então, mas esse Trax eu não me decepcionei não, porque eu imaginava mais ou menos desse jeito mesmo. Aham. Assim, então eu não me decepcionei, graças a Deus. Porque essa mesma dificuldade que o Zorzal tá falando aí, a gente tem, só que numa proporção... Opa! Eita, caiu o microfone. Desculpa, Alô, Crow. Calma. O Crow. Não sei o que a gente fez, mas desculpa. O Crow tá saindo, o Crow tá saindo do sistema, hein, mano? Ele tá vindo, ele tá vindo. De repente deu um Crow aqui, assim, um lapso, aí caiu o microfone. Eu tive que tomar o controle de novo. É o Gollum do... Tá ligado? É o Gollum do Senhor dos Anéis. Ele foi atender a porta. Cheguei na gravação. Pode escrever. O Deus tá tipo... Ele abriu a porta e deixou o Crow entrar, tá ligado? Acho que o interfone era o Crow falando assim... Abra a porta pra mim, Entrópico. Deixe-me tomar conta. É por isso que ninguém aqui ouviu o interfone. Tava tudo só na cabeça do Gus. Caralho. Editado por Rafael Zorzal.